12 horas mais 14 minutos. Como nós anunciamos durante a semana, o programa hoje é especial. Amanhã a Associação dos Filhos e Amigos do Ipu, AFAI, realiza a festa do reencontro. E nesta ocasião, a AFAI apresenta aos jovens ipuenses, porque os ipuenses das antigas todos conhecem, lembram e agradecem os feitos do Tarcísio Bem-TV. E esse programa foi motivado por isso, pela essa homenagem, esse reconhecimento, depois de tantos anos, por esse título. Porque as histórias do futebol de salão do Ipu, todas as histórias do futebol de salão do Ipu, elas não podem começar se não tiver este nome. Que foi diretor, que foi o massagista, o treinador, o dono do time, até vigiar o jogador, o homem vigiava, para os cabos não tomar umas. O Luiz Quis vai contar essa história aqui. Luiz Quis estava num ambiente que ele chama de legal, e aí parou um carro, só em ver o carro ele pegou o beco, precisou nem mandar ir para casa. Então tem todas essas histórias. E o Araújo foi buscar o Ferreirinha, foi buscar o seu Dico. Eu estou aguardando o Iracema e o Dião. São esses que ainda estão entre nós. Os titulares, Iracema, Ferreirinha e Marcos Baú. Esses três, né, Marcos Baú? E aqui do meu lado está o maior craque do futebol de salão de todos os tempos do Ipu. O homem que o Falcão dá aquela lambreta parado. Ele disse aqui, dava a lambreta, a bola rolando, viu? É diferente, é muito diferente da bola parada do Falcão. Prazer enorme, Marcos Baú. Isso é uma honra para a Rádio Regional, para o público ipuense. Já eu vou ver aqui no Facebook os comentários e registrar, que é uma honra para nós estar aqui hoje participando desta homenagem, nós amantes do esporte, desta homenagem ao Bem-TV, que nós fazemos esse programa para isso, para relembrar esse feito de vocês, foi o maior de todos os tempos da história futebolística do Ipu. Bom, boa tarde, Hélio, boa tarde a todos os ouvintes aqui de Ipu e da Redondeza. Bem próximo. Para mim é uma honra estar outra vez aqui entre vocês, principalmente para relembrar aquele passado, o passado que ainda vive muito vivo ainda conosco, né? E que marcou a nossa vida. Eu queria apenas, antes de iniciar propriamente dito o programa, eu gostaria de fazer alguns registros, né? E lembrar, com tristeza, dentro dessa alegria toda que nos traz aqui, com tristeza a ausência de alguns companheiros que conosco estiveram. Vou citar aqui nominalmente o caso do Lulu, o caso do Antônio Joca, o caso do João de Deus, do Marco Aurélio, né? E esses já não mais estão conosco nesse plano. E o nosso querido companheiro Bertinho, que se encontra enfermo e infelizmente não pôde estar aqui conosco. Mas daqui para frente, Hélio, o que nós queremos é realmente bater esse papo, relembrar. Nós temos passagens bastante gozadas, né? E que tenho certeza de que trará assim, uma informação adicional para todos os ipuenses, notadamente aqueles de faixa etária menor. De antemão, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. São 12 mais 18. Vamos escutar só um lancezinho, Marcos Val. Só um lance que nós vamos ouvir. Araújo, presta atenção, só esse lance aí, olha. Bote um lance no ar. Um lance de gol no ar. Vamos ouvir só um lance. Estas senhoras e senhores, é a Rádio Assunção, comandando a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Há uma falta perigosa favorecendo, selecionando de Ipu. Ferreirinha, João de Deus, número 3, nas proximidades da bola. Atenção, 0-0 é o placar Brama. No ginásio coberto, Paulo Zarazati. Autoriza o vídeo, cobrou, João de Deus, a bola bateu na defesa. Vai ficar tranquila para o guardião Chiquinho.
Jorge Rodrigues. Marcação de Ovidio Silva, um toque, saída de goleiro, bateu mal a seleção de Ipu. Dá uma libertada redonda saindo a linha de lado, arremesso para o selecionado de Ipu. 0-0, bola recuada para o guardião Lulu. Lulu entrega para o número 4, Iracema dá rapidamente para o jogador número 3, João de Deus, apane a bola. Vai fazer a derivada, recua para a Ferreirinha, recebeu, vai tentar o drible, apontou em velocidade, boa bola, voltou para a Ferreirinha. O toque rápido para Iracema, gol! Uma bomba, gol! Gol! Ipu! Iracema recebeu, deu um tirombaço. É bola no barbante. 1 para Ipu, 0 para Crateús. Jorge Rodrigues. Bola lançada da esquerda para a direita para Iracema. Solto. O goleiro saiu, ele meteu na gaveta. O ângulo direito do goleiro. A bola foi esbarrada no barbante. Placar Bruna Chope. 1 Ipu, 0 Crateús. Bom, esse aí é só o primeiro lance pra gente abrir essa história. O Iracema ainda não chegou, justifica que o Iracema passou a noite no Grêmio Recreativo Ipuense, era diretor, passou o dia ontem inteiro e a noite. A festa terminou 6 horas da manhã. Daí ele foi dar uma dormidinha, a esposa dele disse, quando for 10 para meio-dia, eu acordo, levanto ele aqui para ele ir para o programa. E ele passou a noite trabalhando, o Iracema. O interessante, Marcos Barro, do Iracema, e que eu acompanhei depois do Iracema muito, joguei com ele, eu e o Iracema jogando, fazendo zaga, ali volante, e o Iracema, o zagueiro central que se chamava na época, e o Iracema não dava bico, era um peito de pé, não era diferente, mesmo daquela bolinha pequena. Mesmo seja... na época salão, da bolinha pequena, da salão, a pequenininha, né, futebol de salão. Era o Iracema, muitas vezes não dava bico, era um peito de pé cruzado que ele batia, e batia com perfeição. Foi assim esse gol, você lembra? Dá para você relatar para nós? Perfeitamente, me lembro desse gol, jogado do Ferreira. Eu gostaria de dizer isso ontem, mas vou me antecipar amanhã, mas vou me antecipar isso aqui. O Tarcísio, dentre outras coisas, trouxe para cá um negócio inovador, que foi o sistema tático. Naquela época, as equipes treinavam, jogavam assim meio atabalhoado, não tinham um sistema tático definido. E o Tarcísio nós tivemos esse privilégio do Tarcísio trazer para cá. Então nós sabíamos o que íamos fazer, na hora que tinha um arremesso, nós já sabíamos todo onde cada um estava. E o que fazer se aquela jogada não lograsse isso. Como todo mundo se reposicionava para tentar retomar essa bola. Então, esse sistema tático que o Tarcísio trouxe, hoje, 45 anos depois, ainda é abordado por técnicos top. Nós tivemos o caso do Totonho, que é um técnico de primeira linha de futebol de salão hoje, que toda vez que se encontra o Tarcísio, ele fala exatamente sobre esse sistema tático do Ipu, que já existia, quer dizer, já era futurista há 45 anos atrás. Bom, nós vamos falar agora com esse protagonista, depois nós vamos ouvir as histórias de cada um. Iracema está chegando, seu Dico, o Luiz 15, nós vamos ouvir as histórias desse título e vamos mesclando aqui com essa narração de 1972. Eu quero agradecer inicialmente, BTV, em nome da população do Ipu, em nome dos amantes do futebol, do Ipu, do futsal, do futebol de salão antigamente, da cidade do Ipu, e que nós estamos diante aqui de um visionário, aquele que lá atrás implantou algo que seria no futuro bem difundido. Nós tivemos o 4-4-2 do Tele Santana, que chamavam de maluco, e depois o mundo todo utilizou. Então, essas ideias que surgiram. Mas a gente vai falar da comenda depois, mas eu quero falar desse título, que eu vi na hora do gol do Iracema. Você vibrou ainda aqui com esse gol do Iracema. Conta para nós como é que foi esse jogo em si, para depois a gente retornar. Nós vamos dando um retorno até o início dessa seleção. Boa tarde, Hélio. Boa tarde aos componentes da mesa. Boa tarde todo especial aos seus ouvintes e, de uma maneira geral, a todos os ipuenses, porque tenho certeza que aqueles que não estão ouvindo futuramente deverão fazê-lo através de outras edições. Mas eu gostaria antes
Primeiro, de agradecer a oportunidade que você está nos dando de a gente expor o que foi o Ipu. Na época do futebol de salão, quando eu cheguei aqui, dia 2 de fevereiro de 64, me permita fazer essas coisas aqui, porque eu amo essa terra. Tranquilamente. Em 64 eu cheguei e desembarquei às 5 horas da tarde, 17 horas, e foi um ano que choveu muito, muita chuva. A Bica, pela primeira vez, eu gostava de ler sempre, tinha de Iracema e outros livros do José de Alencar, mas na ocasião que eu deslumbrei a Bica, lá da estação rodoviária, estava chovendo, eu corri para dentro da estação, que eu deslumbrei, eu tive o primeiro flerte com a Bica. E depois foram poucos olhares para que eu me apaixonasse pela beleza, a maravilha, a exuberância da nossa Bica. Hoje, infelizmente, é nessa situação. É apenas um dado que eu quero registrar. Com relação à partida de si, porque uma coisa muito interessante, quando eu cheguei na estação, estava começando a chover, e entrar na estação para se abrigar da chuva, algumas pessoas de chuteira vinham de algum canto. Eu digo, olha, rapaz, aqui já gosta de a turma aqui já gosta de futebol. Era o dia 2 de fevereiro. E antes... Qual era o horário que você chegou? 17 horas, um dia de domingo. Eu também é pro futebol, né? De trem, porque naquela época nós só tínhamos o trem, né? Depois de algum tempo que uma vez por semana passou a fazer esse percurso Fortaleza e Ipu. Mas naquela ocasião, 10 dias antes da minha chegada, a quadra de futebol de salão havia sido inaugurada, 10 dias antes da minha chegada. Então foi um percurso muito pequeno para que o time do Ipu sequer treinasse. E a seleção do Ipu, na época, fez 2 partidas, uma com o Crateús na abertura, na inauguração no dia 20, perdeu de 14-0, e a outra foi 15 ou foi 16-1. Foi com os Anjos, né? um time de Sobral. E então, para você ver como era uma quantidade de jogadores, que depois, mais na frente, nós citaremos esses jogadores anteriores à seleção, que foram também, deram início, né, impulsionaram, né, o futebol, não com aquela mesma agilidade, perfeição da nossa equipe, mas que também são protagonistas, né, da história do futebol do Ipu. São 12+27, hoje os craques de 1972 estão aqui na bancada do FD, na Rádio Regional e para o mundo, através do Facebook. Isso que falou agora foi... O que você diria a participação do Tarcísio Bendívio? Você que era o craque do time, Marcos Baú. Se você tivesse de medir essa participação dele, de 0 a 10, seria o quê? Bom, eu, inclusive, já tive a oportunidade de relatar isso para você e para o Francisco José também. Eu acho que o Tarcísio foi o grande timoneiro, foi o grande baluarte dessa vitória. Sem ele, certamente, nós não teríamos atingido, nós não tínhamos sido campeões. É óbvio que teve coadjuvantes aí, pessoas que contribuíram financeiramente, pessoas que ajudaram, empresários, e até pessoas físicas também, que foram importantes. Mas o Tarcísio realmente foi o grande baluarte. Afora isso, eu já te falei na parte tática, que foi a grande inovação que ele trouxe, né? E depois até vigiar determinados jogadores que talvez até pela idade e tal, eram um pouco afeitos. Quem dava mais trabalho, hein, Tarcísio? Afeitos a uma cervejinha e tal. Marcos Baú dava trabalho? Não, Marcos não. Ferreirinha. Esse pessoal mais novo, Ferreirinha e Iracema. Não davam trabalho nenhum, não bebiam. Gostavam mesmo. Agora, quem dava trabalho mesmo era o João de Deus. Porque eu como fiscal do Banco do Brasil na época, nos dias de semana que eu estava trabalhando e estava aqui por perto do Ipu, eu pegava o João de Deus, colocava dentro do jipe e ia com ele. Levava, fiscalizar sua função no banco e ele era o seu auxiliar. E brincando, ele ainda dava opinião lá na hora, rapaz, isso aqui tá assim, sabe? Eu me lembro muito bem, ficou na mente, porque ele gostava muito de manga. E na época da manga, ele preferia a manga a água mineral que ele tomava, né? A vinha mineral. mas sem dúvida nenhuma foi o João de Deus, né? Mas era um craque, né? Que saiu isso aí, não só no Ipu, mas no Ceará todo. Em relação ao jogador que você falou aí, jogador bom, o Marcos, no meu entendimento, foi um dos melhores jogadores do Brasil
Não foi do Ipu. Do Ipu eu tenho certeza que ele foi. Do Ceará eu tenho certeza, que eu conheci na época, vim de lá, do mundo do futebol de salão, e sei disso, mas o Marcos era realmente. É porque daqui para frente nós vamos falar, se tempo houver, de uma partida que nós fizemos pela quarta de finais em Itapajé. Que foi, o Marcos ele fazia uma coisa numa partida, fazia outra noutra, e nesse dia ele passou o primeiro tempo fora, que levou uma pancada. Quando ele voltou, ele fez tudo que sabia do futebol, em meio tempo não, em 15 minutos, porque no final do jogo eu tive que tirá-lo. E lá nós fomos aplaudidos de pé quando ele entrou em um restaurante, depois do jogo. Nós entramos no restaurante, eu fui com ele, nós entramos, tinha uns 2 ipuenses, e todos que estavam nas demais mesas eram de lá, e aplaudiu de pé quando o Marcos chegou, para você ter ideia do futebol que ele jogou naquele dia. 12 mais 30 minutos, quando o tempo está passando rápido, né? Vamos ver se esse tempo diminui para a gente acompanhar. Vamos ouvir aqui mais um trecho, vamos mesclando com aquele que foi a maior conquista de todos os tempos do futebol ipuense. Deu Lulu já movimenta rapidamente para João de Deus, de bico de bota, arredonda, voltou no rebote para Iracema, linha de lado em arremesso, para o selecionado de Ipu, gol marcado por intermédio de Iracema, número 4, 0 para Crateús, é o placar Brama, no ginásio coberto Paulo Sarazate, vai o quadro de Crateús através de Wellington da Ipu, entrou Ferreirinha com raça, a bola foi interceptada, ficou para onde está colocado Manorim, falta. Marca o árbitro da partida, falta em favor da seleção de Crateús, exatamente pelo círculo central da quadra. Quem prepara-se para cobrar é Manorri, ajeita a bola, 1 para Ipu, 0 para Crateús, esse é o placar Brama, no ginásio coberto Paulo Sarazate. O árbitro Ovidio Silva paralisa o jogo para dar instruções, agora sim, fez o levantamento de bola, gol! Gol! Crateús, Henrique parou a defesa de Ipu, Henrique fez o voleio numa falha imperdoável do guardião Lulu, Pedro Quevedo. Do jeito que você descreveu, Peter, a falta foi batida lá para o jogador, ele de manuseio atirou de primeira, falhou completamente o goleiro Lulu do Ipu, e aí está, empatada a partida agora, Ipu 1, Crateús 1, é o placar Brama. Sebastião Neto. A propósito do gol, deu a impressão que teria sido de dentro, mas acontece que a bola estava no ar, e a bola no ar fica a critério do juiz, é muito subjetivo. Exatamente, e o Sebastião Neto está também ao nosso lado, corroborando, ratificando a marcação do gol. Informe. Ô Pedro, inclusive o Ovidio Silva estava em cima do lance, quase que bate também nele. Bom, o Lulu falhou ou não falhou nesse lance, da TV? Porque ei, seu Dião, tá aqui, o goleiro reserva tá aqui, escutando aqui essa narração e voltando aí 45 anos. Olha, em princípio, no meu entendimento, naquela época o gol dentro da área não era permitido, né? Era inválido. E o cidadão estava dentro da área. O gol com foi certeza irregular. Absoluta, porque eu estava no banco do lado de lá. Para mim, o gol foi irregular. Agora, quanto ao Lulu, eu não sei se foi até isso, ele pensando que era dentro da área. Só que a bola foi jogada e foi um belo gol, porque ele deu um voleio, sem pulo, um voleio. E o Lulu, infelizmente, falhou. Costumava falhar pouco, falhou em 2 oportunidades, em outra oportunidade, em 2 gols seguidos, mas foram partidas que nós revertemos depois e terminamos com belas vitórias. Você estava nesse lance, Marcos Raul? Você aí, Rapaz, eu me lembro muito bem. Pode falar pertinho. Eu me lembro muito bem desse gol, me recordo assim de forma cristalina, até porque o cara que fez o gol, Antônio Henrique, eu conhecia. Não. Ele até faleceu já, esse rapaz. Ele jogava no Fortaleza, né? Antônio Henrique era juvenil do Fortaleza. E eu tinha enfrentado ele na época jogava no Ferroviário. E eu conhecia o Antônio Henrique. Eu acho que realmente a bola era fora. A bola chegou a sair. Né? Mas realmente o gol dele foi muito bonito, eu não sei, eu não me lembro se o Lulu falhou. Eu prefiro ficar com a hipótese de que a bola havia transposto a linha. E o Manorim jogava demais, né? Muito.
Demais. Ele Demais. jogou aqui muito tempo depois do Ipu. Muito mais. Jogou muito tempo depois, o garoto vinha aqui Muito, e tal. muito mesmo. Comecei a jogar no Lojão Padre Cícero, do Cícero. E ele era contratado para jogar aqui para as equipes do Ipu, mas ele jogava, nessa época aqui, ele jogava de fixo. Saía lá de trás, que saía 3-1. O Bentivinho entende muito bem disso. Saía 3-1, o pivô vinha buscar no meio para fazer o pivô e os dois alas passavam. E ele era o fixo dessa época. Essa aí era a modalidade de que todos os times do estado de Ceará jogavam. E naquele tempo o Ceará era o celeiro do futebol de salão brasileiro, né? O Sumov foi campeão N vezes, né? Depois teve o Banco que foi campeão também, não, né? Free For, né? O Açul, né? Então o sistema de jogo naquela época era esse que você acabou de falar. Tinha um garapeiro, que chamava de garapeiro, tinha um central e tinha os dois alas que subiam e desciam, faziam isso. E na época, aqui, depois eu comecei a prestar atenção que o garapeiro sofria demais, porque a bola era lançada para um lado, ele corria no jogador, lançava para o outro, ele corria no outro. Então eu mudei o sistema, quer dizer, foi uma ideia, mudei e passei a colocar os dois, o João de Deus, aliás o Marcos e o Ferreirinha, iguais, não tinham dois alas, né? Eles ficavam lá, dois. Aquele corria, quando lançava no lado, a marcação em cima, lá alto. Ele corria lá, o Marcos. Quando a bola era lançada do lado de cá, ele não tinha que vir para cá. Ele voltava e o Ferreirinha, que estava mais perto, corria aqui. Com isso aí, nós começamos a pegar muita bola sobrada. O cara que queria cruzar a bola, nós já estávamos pegando. Esse sistema, o sistema de rodízio, é o que hoje é implantado, e que o Marcos falou aí, que o Totonho vinha... Totonho Quixadá, né? Vocês conheceram muito bem, né? É primo do Tadeu Tibó. Conhecemos. Ele vinha aqui, todas as férias ele estava aqui e treinava contra a gente. Ele dizia, rapaz, como é que você faz isso? Você fez isso? Aí, de repente, o Sumov passou a manter, que é o sistema atual que se joga no Brasil inteiro. Agora, só que hoje, naquele tempo, nós comecei apenas com dois. Hoje, todos os quatro jogadores, eles fazem rodízio, eles completam o rodízio. E naquela época a gente fazia o rodízio mais com os dois da frente voltando, né? E cada um tem a sua posição, quem era que tirava o lateral, aonde era que ficava. E tinha uma coisa interessante, viu, Hélio? E mais componentes da mesa. Era que na época, na década de 60, eu já levava os carocinhos de milho e uns carocinhos de feijão, no dia do jogo, principalmente, para levar para você tem que estar nesse local. O Ferreirinha, que era o menorzinho, eu escolhia o caroço de milho menorzinho. Mais disciplinado. E cabeça daqui, era que dava cobertura a todas as jogadas. Quando perdeu a bola, Ferreira, você vem aqui, que ele joga mais pelo meio, perdeu lá, você já está aqui. A gente não tinha esse negócio de perder, ficar olhando que ele ia atrás, não. Você perdeu, você vem para cá, que é para exatamente... fechar e fazer os três. Seria os três, né? Quando saía. E com isso, nós, das partidas que nós fizemos, se não me engano, nós tomamos menos de um gol por partida, fomos campeões invictos e passamos 7 anos, ou mais de 7, sem perder uma partida. 12 mais 38, que história, né? Moraes Neto está dizendo assim, dê um abraço a todos esses componentes da seleção ipuense da bola pesada, e em especial ao Marcão. Abraço. Tá, muito obrigado. Grande Moraes Neto, né? Bom, são 12 horas mais 38 minutos. Eu queria agora trazer a história do título de jogo a jogo, né? Mas eu queria antes passar para o treinador Bentivi, aí agora nós vamos retornar. Você falou da sua chegada. Então, como é que você decidiu? Qual foi a sua inspiração de colocar, de trabalhar em prol do futebol de salão? E o princípio lá, essas goleadas que tomou de Crateus, a goleada grande de Sobral, isso serviu de inspiração para treinar. E como é que era esse time? Treinava de que dia, que horas? O nome desses jogadores, o material esportivo, que devia ser muito difícil na época, comprar bola, comprar tênis, essa coisa toda. Queria que você retornasse lá naquele tempo, de iniciando esse trabalho que depois seria... depois tinha sido inaugurada recentemente, mas o piso era horrível, não era o piso que depois foi feito aquele mosaico, não, era um cimento brabo mesmo.
E eu queria que você retornasse isso para deixar isso registrado na história do Ipu, que eu sei que tem escritores nos ouvindo, acompanhando. Estive ontem com vários doutores da história e disseram, não vou perder, eu vou estar lá, depois eu quero essa gravação, para transformar isso também em livros da história do Ipu. Pois bem, então quando eu cheguei ao Ipu em 2 de fevereiro, como eu já disse antes, a quadra tinha sido inaugurada há 13, 14 dias antes, né? E depois eu notei que só tinham 2 times aqui. Tinha 2 times que levavam o nome de 2 Guaranás da época, que era Guaraná Brasil e o Guaraná Volga. Eram 2 times. E os jogadores da época, Ferreirinha era criancinha, nem pensava em jogar bola, talvez, né? Os jogadores que eu me lembro da época tinha Tintim, fazia uns zoadas danada na bola, que ele chutava forte, mas era mais zoada. Tinha o Nenê Procópio, que era irmão dele. Tinha o Domingos, meu compadre, Domingo Bindou. O velho Domingo. O velho Domingo. Quero mandar um abraço todo especial para ele. E se houver tempo, eu vou fazer uma visita a você, meu amigo. Eu nunca lhe esqueço. O velho Domingo, ontem eu fui lá no Seu Dico, a casa do Seu Dico, né, eu tinha convidado todo mundo, eu fui de casa em casa para relembrar, para não faltar nenhum. O Seu Dico mostrou uma foto com o time na seleção do Ipu, aí a foto só são 10. Aí eu contei, Seu Dico, só tem 10 aqui, ele mostrou o pai do Ferreirinha, que estava lá atrás assim na foto. Lembrei demais ali, apanhei muito ele, né, no final da vida dele. E aí ele disse, sabe por quê? Porque o outro era o Velho Domingo. O Velho Domingo saiu pra apostar. O cara ficou insultando, ele saiu, pegou o dinheiro que tava no bolso da calça, um segurando, tirou e apostou com o cara. E aí bateram a foto, o juiz chamou, não deu mais tempo pra fazer outra foto. Olha a história do Velho Domingo. Pois bem, aí nós tínhamos o Erivaldo, que era o melhor goleiro que, no meu pensamento aqui, participou aqui da seleção de Ipu. O Erivaldo do seu Teobaldo. Não. O Erivaldo é casado. Genro, isso. Tinha o Erivaldo, tem o Aguiazinho, que Deus já está no andar de cima. Tinha o Edmundo Lopes, que era no jogo. Grande amigo nosso também, que deve estar por aqui. Tinha o de Borracha, que era outro grande Nossa goleiro. Senhora! O Expedito de Borracha, era o goleiraço. Expedito de Borracha? O problema é o seguinte, é que ele não pegava, não segurava, mas era de borracha, ninguém entrava, a bola batia nele e saía. Ele estava em todas elas. Daí o apelido de Borracha, né? Pois olha, tá aí. Agora a gente descobriu um dono de borracha, né, Brasil José? A gente que brinca tanto com eles, que ele é um pra nada. De Borracha foi um excelente goleiro, tá dizendo, o maior treinador da história do Ipu. Pois é, tinha um Paquinha, né? Eu não sei se o Marcos ganha mais de algum. Muito habilidoso, né, o Paquinha, né? E na época, esses jogadores estavam divididos entre esses 2 times. Aí, Tadeu Timbó, rapaz, esquecendo do Tadeu. Tadeu era outro jogador bom, O Carlão, porque o Carlão é irmão do Arivaldo, né? Não, o Bertinho já nessa época aqui, foi quando eu cheguei, o Bertinho não trabalhava nem aqui ainda, né? Então esse pessoal ficou dividido, estava dividido entre 2 times, entre o Brasil. Aí eu disse, não, vai ter que formar um terceiro time para poder fazer um mini torneio. E tinha outro Guaraná aqui, que também a terra do Guaraná da época, que era o Céu Azul. Então nós nos reunimos 6 pessoas, 6 jogadores e formamos um time. Esse time era o Paulo Casquete do gol, o Benedito, de Aguajara, o Benedito, que era um cara aqui altão, morenão, que era filho do sobrinho do gerente, o Estélio, o Luiz Mendonça, nosso querido Luiz Paruca, e na frente eu e o Antônio Azevedo, que ele não quer que a gente chame ele de Uruca. Porque se eu chamar aqui de Azevedo Martins, ninguém vai conhecer, mas era o Uruca. Esses 5 jogadores. E o Idalmi, é o pai do Lanús. Rapaz, e os filhos eram craques, tanto o Lanús como o Lindeberg. Os 2 eram muito bons de bola, os filhos. E o Lanús também jogava muito bem. Mas é porque os grandes jogadores só queriam jogar nos outros 2 times. Aí nós formamos esse time, por incrível que pareça. Era a terceira via. Exato. Para poder começar alguma coisa, entendeu? Para 2 times não vai acabar, né? Aí nós fizemos e ganhamos, teve torneio ali que deixamos de ganhar no último minuto, ganhamos dos 2 times em ocasiões diferentes, e daí surgiu.
uns 5 ou 6 meses atrás, me veio a ideia da seleção quando eu recebi algumas indicações, inclusive de Crateús, inclusive do Manurim, que eu não conhecia ainda, para que nós fôssemos jogar lá. E aí começou. Nós fomos em fevereiro de 65, quer dizer, menos de um ano e pouco depois, e lá dentro fomos campeões do torneio. Trouxemos eles admirados, porque já tinha organizado dentro de campo. Porque você imagina que nunca jogou, só jogou futebol de campo. E de repente você fica dentro de uma quadra que o contato é diferente. Totalmente diferente. O outro, você tem um campo livre, você foge do contato, era só batendo. E na época que começou essa goleada que o Ipu levou, era exatamente isso. Grandes jogadores sem ter nenhuma orientação tática. Aí por isso iniciou desse jeito. E nós fomos atrás, começamos, aí daí para frente foi outra história. Bom, são 12h45, hoje estamos recebendo os craques de 1972. Vamos tentar atualizar aqui para a gente trazer os comentários. Você que está em casa ouvindo, quer entrar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo telefone da Rádio no Ar, fique à vontade para contar a sua história também aqui no nosso microfone. Não, pois não, Marcos, o microfone aqui, seu dia pode encostar mais. Nós estamos para relembrar as histórias, cada um vai participando. O Marcílio me disse, eu vou lá, vou participar, mas não quero participar no microfone, não. Eu poderia fazer um adendo no que o Tarcísio falou, da parte inicial, da parte preliminar. Eu tenho um amigo lá em Sobral, que o Tarcísio conhece, en passant, o Marquinhos, meu filho aqui, conhece bem, chamado Sebastião Albuquerque. Esse cidadão é memorialista, é escritor, é seu colega de rádio na parte esportiva, é comerciante e é meu amigo. E como ele gosta de escrever, eu pedi para ele fazer um trabalho dessa vinda, porque ele fazia a cobertura dos Anjos, que os Anjos eram um time mantido pelo Manuel Frota Carneiro, conhecido em Sobral como Manés, na época. E os Anjos, Sociedade Esportiva Anjos, não se considerava o melhor time do Ceará, não. Eles se consideravam o melhor time do Brasil. E era mantido pelo Manuel Frota Carneiro. E o Tião, esse meu amigo Sebastião Albuquerque, é quem fazia a cobertura dos jogos dos Anjos. E ele vinha para cá, ele solteiro ainda, tal. Vinha para cá e ele me fez até um trabalho que eu até entreguei o Melo, e consta desse último livro que o Melo está lançando agora, hoje, parece. Lançou ontem, né? E consta em fotografias. Tem o trecho que o Sebastião escreveu, dizendo como foi esse nascedouro, como foi essa vinda dos Anjos aqui. E os Anjos, quando vinham para cá, eram 2 jogos. E o pessoal que vinha, o negócio era tão mambembe ainda aqui no Ceará, aqui no Ipu, que se dividia na casa de famílias, os jogadores. Então, aí havia 2 jogos e uma tertúlia no Grêmio à noite. Eles vinham só pelo combustível e pela alimentação. O primeiro jogo, isso está no escrito do Sebastião e foi real. O primeiro jogo aqui dos Anjos com o time veio Ipu, aqui pro Ipu. 10-0 no sábado. Nossa Senhora. No domingo foi 11-1. O Sebastião diz isso no livro que vocês devem ler. E ele mostra que 2, fala no Tarcísio, na chegada, na mudança, na reversão de quadro e tal, falou que pouco tempo depois, 2, 3, 4 anos depois, os Anjos voltaram para cá. Já aí para um jogo oficial que foi o Intermunicipal. E que os Anjos foram derrotados não só aqui no Ipu, foram derrotados lá na quadra da BB de Sobral, que o senhor Dião jogou aqui, daqui ao meu lado. Então, aí ele disse, foi aí que o aluno ficou melhor do que o professor. Essa matéria está no livro. Está no livro do Melo agora, escrito pelo senhor Sebastião. Legal, 12h48, o Edvanir está me chamando, dizendo, tem gol aqui, se tem gol, nós vamos à redação para ouvir esse gol, não é? Já reiniciada a partida, atenção, daqui a pouco, o tempo de partida, estamos no crepúsculo do primeiro tempo, a bola sai, linha lateral, esta é Rádio Assunção para a Brahma Chopp, a alegria da vida. Tristezas não pagam dívidas. Mesma Brahma Chopp. Arremesso cobrado, a bola caiu no rebote para Marcos Paul. Olha o lance para a mensagem de Deus pela posição de fundo de quadra.
Arremesso de retorno em favor do quadro de Crateús. Bola para onde está colocando o jogador Manori. Manori rapidamente para Henrique, perdeu para Ferreirinha, passou pelo primeiro. Olha a bomba, preparou para onde está colocando a cima para o arco. Gol! Gol! Sensacional! Marcos Baú apontou da esquerda. É bola no barbante. Jorge Rodrigues. Linda, linda, Peter. Vibra a galera do Ipu aqui no ginásio coberto Paulo Sarazati. Uma jogada espetacular de Marcos. Recebeu da direita para a esquerda. Ele estava colocado na esquerda. Chutou direto. A bola penetrou e o placar marcou. Placar Brahmanchope 2, Ipu 1, Crateús. Lá vai Ipu, bola vai para a Ferreirinha, para o arco. Bateu no goleiro milagrosamente. É de tempo a seleção de Crateús, não. Termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no placar Brahma. 2 para Ipu. Bom. Eu gostaria de fazer um outro registro aí, pegando esse gancho. Eu fui o grande responsável pelo sofrimento do pessoal do Ipu nesse dia. Você perdeu o gol? Muitos gols. Muitos, mas muitos. Tava nervoso, Marcão? Não sei porquê. 3 ou 4 gols, e o Tarcísio me chamava, mas ali no jogo, né, assim, naquele, ele dizia: Marco, pelo amor de Deus, dá o toque por baixo, cobre, como tu faz lá na quadra. Perdi no mínimo uns 3 gols. Pois é. Seu Dião, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa Você tarde. ouvindo esses lances, essas histórias, meu Deus. você voltou há 45 anos? Voltei com muita saudade. Eu lembrei até daquela música, Cadê Você? Interessante. Rapaz, o Ipu teve uma sorte muito grande naquela época. Porque conseguiu juntar vários craques na mesma época. Tinha o Lulu, o João de Deus, o Iracema, Marque Ferreirinha, compondo a seleção principal, que jogavam em ritmo de samba. Era uma coisa linda. BTV, nós vamos continuar com o seu dia, mas eu queria, não passado, pegar essa desde... Como é que você chegou a esse quinteto? Porque esse aí, qualquer pessoa que é do meio do esporte do Ipu, tem na cabeça esse daí, depois do ginásio ipuense, que era Peça, Patinha, Gilvan, Aquiles e Petinha. Esses 2 quintetos são inesquecíveis para quem acompanhou o futebol de salão e o futsal do Ipu. Olha, você para formar uma equipe boa, você tem que ter muita observação. Você passa a observar. Eu por exemplo, gosto sempre de dizer que o jogador, que o cidadão que quer jogar bola e tem a cintura dura, nem entra no campo nem na quadra. Então, desde a época eu começava a fazer. Por exemplo, para eu colocar o Iracema como titular, tive muita gente contra. Porque o Bertinho era melhor, porque o Luiz 15 era melhor, e realmente eles eram mais habilidosos, né? Mas eu estava formando um time para jogar naquela posição, e naquela posição só tinha o Iracema. O Ferreirinha foi eu que levei também lá para o esporte. O Marcos já era craque em qualquer time, né? E foi por aí, onde Deus também. Mas você colocar cada jogador naquela posição é o que tem. Goleiro nós nunca tivemos problemas maiores, né? Porque o Lulu, mas depois eu vi que o Dião, o Zé Mário, que nós tínhamos aqui, poderia discutir. O de borracha também, mas o de borracha estava lá no batalhão. Era lá no batalhão em Crateús. E foi assim que foi formado. Esses 5 começaram a treinar. Agora os outros também, em treinos que a gente jogava com outro, tem muitas vezes que o time titular perdia por time. Quer dizer, eu poderia ter colocado se fosse hoje, mas aquela ansiedade de ser campeão
fez sempre com que eu fizesse poucas substituições. Fechou um grupo ali, desacreditou nesse grupo, e os outros entravam para descansar aquele titular. A exceção que eu fiz a mudança total foi na semifinal. Com o Limoeiro, quando estava de 3-0 mais ou menos, aí todos os outros jogadores entraram e jogaram. Todo mundo jogou. Mas a ansiedade, assim, se eu tirasse a turma... Eu vou contar só um caso da final, que o dia... Quando o Marcos começou a perder gol, porque o goleiro, eles foram para frente para empatar, e o Marcos pegou a bola, só ele e o goleiro, não foi só 4 vezes, não. Fechando aí o primeiro tempo, ele perdeu um, né? Pois é. Sim, mas é aquela que ele entra sozinho, e no seu, o goleiro saía, ele chutava o tempo todo em cima do goleiro, de banda, e o goleiro pegava. E ele fazia gols aqui, cansado de fazer gols em outros cantos, batendo pro barco, comendo o goleiro era abaixo. Eu chamava e dizia, rapaz, bota essa bola, pica essa bola por cima e vamos ficar folgados. A ponto que eu estava dizendo, eu vou tirar o Marcos. Aí tinha o único que não era nativo, vamos dizer aqui, era o Marco Aurélio, trabalhava em Nova Rússia. E era um cidadão que tinha sido campeão cearense, jogava em times lá em Fortaleza. Os melhores times de Fortaleza ele jogou e foi... Era o América, né? Que foi muito tempo o melhor time. E ele era funcionário do Banco do Nordeste, foi para Nova Rússia e eu trouxe, né? Vinha treinar de graça, de lá para cá, no carro, sem um milímetro de pista, de asfalto, né? Pois bem, aí na hora, nessa ocasião, eu chamei o Marco Aurélio. Aí eu chamei o Marco Aurélio, e era o mais experiente que tinha lá, tinha jogado, e eu disse, Marco Aurélio, eu vou fazer a substituição, vou tirar o Marcos, pelo menos por algum tempo. Ele disse, não faça isso. Eu digo, rapaz, eu tenho no banco aí, tinha o Bertin, o Luiz 15, né? Tranquilamente, podia estar até o Dico, né? Subiu o João de Deus, que ele jogava lá, mas não. Aí ele disse, por conta disso, nós ficamos com o mesmo time até o fim. E daí para frente, eu digo, rapaz, se eu fizer a mudança e tomar um gol, você viu que a ansiedade de ser campeão pela primeira vez. Aí, e por conta disso foi que eu não retirei o Marco naquela partida. Estou dizendo isso porque ele puxou o assunto, né? Que eu não ia falar. E hoje você está reconhecendo que fez certo, né? Segurar aquela turma. Eu não sei se fiz certo, não. Pode até ter sido que a gente tivesse ganho a partida com mais facilidade, né? Mas ele continuou jogando e não comprometeu em nada. Era um dos craques do time. Seu Dião, voltando para você, seu Dião. Aí você retornou. Pois é, eu te falando aqui, Hélio, da sorte daquela época do Ipu, de ter tantos craques, né? Porque, e além dos craques, né? Chegou o Tarcísio com essa experiência, com conhecimento muito grande, nosso amigo Ben-TV do futebol, né? Que fez uma revolução dentro do futebol de salão aqui do Ipu. Além dele contar com 5 pessoas, 5 craques, ele tinha um banco de reserva, não 100% à altura, mas 98% eu acredito que fosse. Né? Então, com isso, deixou uma margem boa para que ele trabalhasse com equipe que cumpria, que obedecia às ordens dele, e com isso veio o sucesso do futebol, do futebol de salão. Então nós devemos muito a esses craques e ao Tarcísio por tudo que aconteceu aqui no futebol de Ipu, no futebol de salão. Né? Bom, quem estava me ligando agora era o Clodoaldo, filho do Ferreirinha, né? Ele deu uma virada aqui, eu vi o Zap, ele está vendo a gente, está muito emocionado em ver o pai dele aqui, vocês contando essas histórias do que ele foi um protagonista dentro da quadra. Olha, mas Tarcísio Ben-TV, você, porque eu quero saber de uma história importante. Só um momentinho, olha, para concluir, porque eu tenho que sair. Eu tenho uma pergunta para você. Não. Aí, olha. Então, o que foi que aconteceu? Deu esse sucesso todo. Porque esse time tinha o homem-gol, que era o Marcos, mas tinha o Ferreirinha, que desconcertava tudo com as suas jogadas magníficas. Né? Então, era outro homem que não desperdiçava a oportunidade de fazer o gol. E o Tarcísio armou uma equipe de uma maneira que só ele sabe explicar, que tanto fazia gol Marco, como fazia Ferreirinha, como fazia João de Deus, como fazia Iracema.
tinha uma jogada que sobrava, que o Iracema vem de lá correndo, que era uma coisa... Tinha uma jogada montada, ensaiada. Só ele sabe explicar que era uma coisa, era fatal, viu? Quando não era pelo lado direito, era o João de Deus pelo lado esquerdo. Por isso é que eu digo, esta seleção jogava em ritmo de samba. Era a coisa mais linda. Legal, mas eu queria só pedir licença a vocês, que a gente tá com o maior jogador do Fortaleza de todos os tempos. Craque Clodoaldo, filho do Ferreirinha, tá conosco. Prazer, Clodoaldo, que honra, craque. Um abraço pra ti, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Pra mim é um prazer, né? Conversando com vocês mais uma vez, né? E eu também quero parabenizar essa equipe aí, né? Que fez história no nosso estado, né? Parabenizar em especial ao meu pai, né? Que falaram que jogava mais que eu, né? Mas ele não tem DVD, né? Jogava. Max Baú, ele jogava? Ó, BTV disse que ele jogava, Diego disse que joga, Max Baú disse que jogava. Eu? Falta só SBT. Mas você jogava muito aí também, às vezes eu tô com ele lá em casa, né? Aí falo, pai, me prove que você joga mais que eu. Não tem DVD, eu tenho. Ele tá emocionado aqui, chorando, ouvindo o filho, que é um fenômeno dentro do futebol cearense. Não, pra mim é uma honra ser filho do Ferreirinha, né? O cara que me ensinou, acima de tudo, ser um cidadão, ser um ser humano do bem, né? E graças a Deus eu puxei o dom que deu pra ele, né? E consegui ser conhecido nacionalmente, né? Isso pra mim é uma honra, e mais ainda agora de ser ipuense, né? Eu acho que o ipuense sair do interior, ser reconhecido nacionalmente e hoje receber o título de embaixador do Fortaleza, uma equipe grande do Brasil, isso para mim é gratificante, né? Então, eu fico muito feliz e até hoje ainda está representando o Ipu, que é uma cidade que eu amo. Clodoaldo, olha, você falou bem aí quando você falou nossa cidade, o Ipu, o melhor lugar do mundo. Mas eu queria finalizar com você agradecendo. Focaliza aí, Edvani, o Francisco José, tá ajudando hoje aqui na cinegrafista. Olha aí, a camisa do Fortaleza, que o Clodoaldo doou, tá a assinatura dele no cantinho, vai ser leiloada hoje. A camisa do Fortaleza vai dar o triplo da camisa do Ceará hoje no leilão de São Sebastião. Vai ser o triplo. Eu vou apostar com o seu Dião. Ele vai levantar a camisa do Ceará e eu vou levantar a camisa do Fortaleza. Então... Com certeza, Hélio. Quero ver aí a nação tricolor do Ipu mostrar a força do nosso Fortaleza aí dentro da nossa cidade. Tranquilamente, meu irmão. Pois um prazer enorme tê-lo aqui no nosso microfone. Sucesso, boa sorte, fica com Deus. O prazer é meu. Muito obrigado pelo espaço. Dá um abraço aí em todos esses atletas que fizeram sua história também. E se Deus quiser, no carnaval estarei aí matando a saudade dos amigos. Grande abraço, meu irmão. Valeu. Falou conosco o Clodoaldo, craque. Bom, eu queria saber, teve emoção, o Ferreirinha, né, ouvindo aqui o filho, que é um cracaço, uma referência do futebol cearense. E a Ipuense, ele disse isso, é muito interessante a gente ouvir o cara ter falado o nome da cidade dele, pela expressão que é o Clodoaldo. Mas tá definido que o Ferreirinha jogava mais do que o Clodoaldo. Tá, Marcílio? Marcílio. Max Baú não tem nenhuma dúvida. Tem não. BenTV. Mas é mais ou menos empatado, viu? Porque o Clodoaldo realmente ainda um jogador excepcional. Né? Assisti muito a alguns jogos do Fortaleza, eu torço Ceará. Ele de camisa é Fortaleza, mas de coração é Ceará. O pai dele é Ceará, como é que uma criança sofre torcendo Fortaleza o tempo todo? Me desculpe você, vai ter a impressão que o Clodoaldo, lá no fundo, ele tem uma pontinha de Ceará. E parabenizar o Clodoaldo e agradecer abrilhantou aqui o nosso debate e dizer para ele que, infelizmente, no Carnaval eu não vou estar aqui, porque eu queria bater um papo com ele, que eu vi o Clodoaldo de longe,
apesar de conhecer o pai dele de muitos anos, de sermos amigos há muito tempo, sempre ouvi falar no Clodoaldo. E com relação ao que o Dião diz, e relação, como exemplo ao Clodoaldo, o problema do craque aparecer não é porque aquela época teve craque. É porque naquela época se treinava, se ia para o clube. O Ipu continua um celeiro de grandes jogadores. Haja visto o Clodoaldo. No tempo, quer dizer, que deu o futebol do salão bom que teve aqui no tempo que o Clodoaldo estava. Só tinha ele jogando bola, tinha outros jogando bola também, menos do que ele, mas que não tinha um treino, não tinha uma pessoa, não tinha dirigentes que fizesse, que se interessasse. Eu, quando cheguei, que gostava muito e gosto muito de esporte, eu vou passando, tem uma pessoa jogando triângulo, negócio garotado, eu paro para olhar. Veio todo o esporte, né? E quando cheguei, eu tive a felicidade de estar na presidência do clube, o senhor Antônio Martins, o Martizão, meu grande amigo. Antônio Martinzão. De saudosa memória. E eu fiz logo amizade com ele e pedi para ele, rapaz, eu quero treinar no time, que é a quadra, que ele era o presidente do clube. Então ele me deu carta branca. Fica por aí não existia ainda nem essa função do Grêmio Ipuense, que era diretor de esporte. Ele disse, nessa hora agora você está eleito, denominado o diretor esportivo. Aí me passou, a ponto de a gente ficar com a chave Você foi treinador e diretor esportivo. Pois é, aí depois o que aconteceu? Foi essa turma que foi chamada para treinar. Se você chamar o pessoal para treinar hoje aqui no Ipu, dá uma seleção tão boa quanto a outra. Eu não vou dizer que tem os mesmos classes, as mesmas pessoas, mas vai surgir com certeza. Porque é botando para jogar, é você olhando que você forma craque. Agora você não tem nada, ninguém treina, a quadra ninguém vai. Não tem competição, né? Não tem quem vá lá e diga, pai, vamos formar um campeonato aqui, do colégio, com isso, com aquilo, com outro. Formar também outra coisa. E do futebol de salão saíram muitos grandes jogadores do futebol de campo, né? Futebol social. E hoje em dia a gente sabe que a habilidade, na realidade, que você ganha é com a bola pequena, dentro de casa, você treinando, porque o campo grande não leva muito não, né? É lançamento. Aí, se realmente tiver alguém aqui no Ipu que reavive, aí vai começar a rivalidade do colégio com o outro, e vai sair grandes jogadores daqui do Ipu. Realmente, há pouco tempo aí tinha ginásio e Alto Aragão, que tinha essa rivalidade, e começou a aparecer outras equipes através disso. Bom, eu queria só te falar, Ferreirinha e Clodoaldo, eu fui treinador do Clodoaldo há muito tempo, no colégio do Ângulo, na época. Então, onde ele ia, ele era a grande estrela. A gente jogou a aula em Ângulo em João Pessoa, na Paraíba, ele saiu com ele no ombro, ele fez um gol, aquele que o Pelé perdeu, que o goleiro saiu, ele passou entre as pernas, ele correu, mas aí ele pegou a bola do outro lado, já quase saindo, e vinha o goleiro e um jogador, desesperado. Ele fez que batia e puxou. Os dois levaram a trave com tudo. Aí ele deu o toquezinho e saiu. O diretor do ângulo, que eram 4 diretores, dono da rede ângulo, que era no Brasil todo, botou o Clodoaldo no ombro. Saiu com o Clodoaldo vibrando lá. E o outro time que levou o gol, batendo nas costas dele, parabenizando. Então, foi um momento realmente muito emocionante. Agora, o Ferreirinha, e eu joguei com o Ferreirinha tinha uma coisa a mais. Ele era o espírito brasileiro. Ele era o que a gente chama de catimbeiro. Ele sabia quando o time estava descontrolado, caía, ficava ali inventando um andor. Ele sabia a hora que o juiz estava com medo de levar para cima e caía para o juiz dar falta. Ele tinha esse tempo que o Clodoaldo não teve. E ele tinha toda essa ginga, essa malícia. Seu Dião, o senhor não pode sair daqui sem contar essa história. Não, que história? Essa história está contada, está registrada. Olha, a dona Cleonice mandou um retrato aqui, viu, BTV? A Cleonice mandou um retrato que eu vou mostrar para vocês aqui depois o retrato que ela mandou. Mas, seu Dião, teve uma história em Crateús, que o senhor era o goleiro titular e bateram o pênalti bem umas 3 vezes. Conte pra nós, porque senão o Marcos Baú conta. Rapaz, era um juiz igual o Dete aqui. Respeite o Dete, coisa horrível. Respeite o Dete. Só se saia de lá se perdesse o jogo. Rapaz, o Ipu tava ganhando o jogo. O negócio daquele é horrível. O Ipu vencendo, sempre com um gol na frente. Mas tinha que perder daquele jeito. Você tava no jogo, BTV? Você era o treinador. Treinador. E como é que foi, seu Dião? O senhor quer contar a história? Puxa pra cá o microfone, treinador. Mas deixa eu dizer mais ou menos. Nós fomos e o Dião, nesse dia, antes do jogo, ele tinha tomado uma
tinha tomado umas águas minerais, né? Mais, tal. Mas era muito comum lá, antigamente o goleiro tomava uma para ficar esquentar. Comandava o goleiro para esquentar mesmo. E o Dion, quando ele ficava de batata, ele dava um suspiro assim, fazia, dava um suspiro, dava um... Podia chutar que não entrava. Aí o cara marcou um pênalti que não foi pênalti. Nós estávamos ganhando o jogo. Da caixinha lá da caixa. Aí o cara chuta o primeiro pênalti, o Dião pega, né? E eu disse, no segundo pênalti eu cheguei lá e disse, Dião, anda que tal. Eu me lembro. Lembra? Aí o cara, bufo, ele pegou, por sorte. O outro é no mesmo canto, o cara, bufo, o Dião pegou. Aí na quarta vez, ele dizia que o goleiro se mexia, não sei o que, botava avançava. Na quarta vez ele fez fez o gol, o cara, né? Mas só que o azar deles é que a bola saiu, o Marco correu lá pra frente e o João de Deus deu por cima. Esse que ele devia fazer lá no Paulo Salazar, certo? O João de Deus deu por cima e o Marco fez o gol de cabeça, de fora da área. Ele que estava correndo por lá, você lembra bem, né, Dion? Ele ia passando e não teve jeito porque a partida já tinha terminado. Eles pensavam que ia fazer nós fizemos lá. Mas o juiz levou uma cacetadinha do goleiro? Não. O Dion... Tá se não deixou, não. Ele apaziguava, a gente obedecia. Boa história essa. Bom, tem um retrato aqui que a dona Claudice Bondon pediu para mostrar o Marcos Baú, Bentivi, ó. Diz que é da época de vocês aí. Aqui é o Zé Arteiro, esquina da Natália. Cadê? Aqui, ó. Diz que vocês é da época de vocês vão conhecer aí essa turma que tá aí. Que é da época da seleção, né? E de futsal. Valeu, dona Cleonice, Churrascaria o Teixeira, vocês iam muito lá, não era? Manda os nomes aí pra gente. Vamos, mais um lance. Puxa o microfone pra cá. Aí fica esse outro pra vocês dois. Comentário de 1 minuto. Essa é Rádio Assunção comandando a Frente Esportiva Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio, falando diretamente do ginásio Roberto Paulo Sarazati. 1 para Crateús, 1 para Ipu, gol marcado por intermédio de Henrique, número 5. Já vai o Ipu. Decididamente, o jogo não é muito para o Ferreirinha. O Ferreirinha é um jogador de uma habilidade fora do comum, muito rápido, muito arisco, mas tem a complexidade física muito pequena. E isso prejudica muito as suas ações dentro de campo, devido à virilidade, devido à maneira pesada como está jogando o time de Crateús, prejudicando em muito as ações do time do Ipu, que joga apenas futebol de salão, dando assim uma demonstração autêntica de que quer realmente ganhar esse campeonato, ganhar esse título, de fato e de direito pela bola, e não pela pancadaria, como acontece com o time de Crateús. 18 minutos e 55 segundos. Faltam 1 minuto e 5 segundos. Falta 1 minuto e 5 segundos para Ipu Sagressi, campeão do 3º torneio intermunicipal. Expectativa geral e o quadro de Crateús pede tempo. Ricardo Ponte. Bom, agora eu acho que a vitória se aproxima bastante para a equipe do Ipu. Primeiro, por causa do tempo, falta 1 minuto e pouco. Segundo, porque com esse tempo pedido aí pela representação de Crateús, o Ipu na certa deverá ficar cozinhando o jogo, e é justo. Falta 1 minuto e pouco, então não tem que ir pra frente. Falta 55 segundos? Tá bom. Então não tem que ir pra frente. Tem que tocar a bola de ala para ala. O goleiro, do goleiro para ala, da ala, para o goleiro. Tem que ficar assim até terminar o jogo. Pelo menos é o meu ponto de vista. E eu acredito perfeitamente que se assim acontecer, os senhores não têm a menor dúvida, os senhores ipuenses que estão aí assistindo a Rádio Assunção, será mais uma vez Ipu sairá daqui vencedor, vitorioso e, consequentemente, campeão do 3º Intermunicipal. Bom, olha aí, eu estou recebendo a informação aqui de que o subtenente do Exército, que a gente conhece como Sargento Eugênio, já não está respirando mais com a ajuda de aparelhos. Já tiraram os aparelhos, ainda é grave o estado dele. Felizmente isso ocorreu hoje pela manhã, por volta de 10 horas. Ele está sofrendo de depressão, essa doença realmente que
perturba mesmo, que tira o cidadão ali do centro dele, do pensamento, descontrola totalmente, e ele deu um tiro na própria cabeça. Foi transferido imediatamente, gravíssimo, para Sobral, mas o estado ainda é grave. Mas nós estamos aqui na torcida do seu Dico, da Dona Maria, vocês são os pais do Haroldo, que é juiz de futsal, juiz de futebol de campo, é um cara altamente preparado, já fez vários cursos dessa área, nós estamos falando dessa área hoje, então nós estamos torcendo aqui por esse jovem que é um ipuense que rodou o Brasil todo, principalmente na fronteira do Brasil, como um exército, e assumiu uma cadeira de vereador, automaticamente foi aposentado. Tem só 46 anos e nós estamos na torcida para que ele se recupere. 13 horas mais 14 minutos. O comentarista aí, BTV, Marcos Baú, seu Dião, ele estava certo? Era a hora de cozinhar o galo ali para fechar? Quem fala? Bora? Eu quero só, agora lembrando uma coisa, eu tô lembrando de um jogo. Eu tava jogando e eu sempre que vinha a bola, pra você ver como a gente obedecia ao treinador rigorosamente, é o Tarcísio. Então, por isso é que eu digo, o sucesso do futebol foi o Tarcísio. E ele vinha, a bola vinha, e o Tarcísio estava lá no meio da quadra orientando. Mas eu tinha uma mania de ir afastando, e pegava a bola quase em cima da linha da trave ali. E quando eu ia arremessar, era lógico que a bola entrava, né? Mas o juiz não viu isso, graças a Deus. Mas o Tarcísio estava atento a tudo, até esses lances assim. Aí ele chegou por trás e eu não faz isso, não. O João vai marcar o gol. A reclamação dele, às vezes, era assim pesada mesmo? Ou ele sempre era calmo? Era calmo. Aqui é com ele que tinha que dar um grito, que tinha que dar mesmo, mas é sempre aquele amigão, como toda a vida foi. Tá certo. Amigo de festa, amigo dentro da quadra e toda parte. Bom, se ele era paizão aí de vocês, imagine do filho, né? Daqui, do lado, deve ser um carinho bem diferente mesmo. Bom, como é? Da camisa do filho dele aí, quem é ele? Tá entre o... Vizinho, o Marcílio Lima, o Guilherme. E ele é também do esporte, Guilherme? Gosta do futsal, do futebol? Infelizmente eu não posso jogar, não é um problema. Mas eu gosto muito de acompanhar. Tá certo. Não tanto quanto o pai acompanha realmente todo tipo de esporte, em especial futebol, mas ele acompanha tudo, mas eu gosto muito. Acompanhando essas histórias aqui, eu sei que você está super feliz também e honrado em ver o que seu pai fez para uma cidade inteira. Só porque respondendo a pergunta que você fez. Vamos ficar cozinhando o galo, tocando de um lado para o outro, falta 1 minuto e meio. Ótimo, mas no dia do jogo, na final lá, é claro que o cara saiu e bateu muito, né? Mas só que eu sou contra ele dizer que, por ser magrinho assim, o Ferreirinha podia ser levado. Era um dos jogadores mais marrento que tinha. É verdade. Uma vez a gente jogando em Camusim, rapaz, foi um negócio sério. O Luciano Caribu. O Luciano, aquele sempre Luciano, aquele Fortão, Luciano Frota. Jogador de futebol salão. Jogou no América, jogou futebol salão muito tempo, em Parrudão. Rapaz, esse menino aqui dava cada tranca com esse cara. Teve uma vez que ele subiu. Caiu de um lado ao outro. E o Ferreirinha tem uma coisa que talvez o Clodoaldo não tivesse. O Ferreirinha, ele chutava bicudo no ar. Como é? Ele era o responsável. Bom, peraí, o Marcos Baú e o BTV, o Dião, explica isso aí pra nós. Como é que eles chutavam um bicudo no ar? Ele era o indicado, o responsável para tirar os laterais. Primeiro porque ele era o mais baixo. E depois porque, como ele era muito habilidoso, se desse a bola de volta para ele, já era né? Já estava em casa, não tinha problema, né? E ele era pequenininho, se já bolasse o futebol salão, uma coisa pequena por cima, ele já não pegava. Quer dizer, tinha até isso aí. Mas quando ele veio sim, muito raramente, outra pessoa batia, o lateral, muitas vezes a gente batia, e no treino ele fazia muito, eu batia, a bola vinha no ar e bicava a bola no ar. Quer dizer, coisa difícil de você pegar e ela acertar, porque você pegar o pegar o peito de pé é muito fácil, agora você bicar no ar é muito difícil, e esse Ferreirinha fazia. O bico no chão mesmo, ali ela
rolando já é difícil, né, Marcos Val? Imagine no ar, né? O ar ele chutava bem. Bom, Agora, se houver tempo, ainda, eu não gostaria de falar de uma partida que foi uma das maiores partidas que nós fizemos. pois vamos falar agora. De Itapajé. Fala dessa partida agora. Bom, é o seguinte, o Marcos tinha jogado lá pela seleção de futebol de campo da seleção de Itapajé e foi uma vez convidado para fazer um futebol de salão. Você joga. Aí ele foi pro futebol de salão, isso ele me contou. E lá ficou no banco, o cara não botou. E ele ficou meio chateado, ele ia daqui para lá no ônibus e ele disse para mim, eu vou acabar com o Itapajé. Hoje eu me vim. Aí nós fomos ao jogo, que essa foi a partida, inclusive, que a imprensa, não havia jogo em Fortaleza, no futebol, a imprensa cearense veio toda. Veio, inclusive, pessoas que veio o presidente da federação, veio o Alan Neto, chegou lá, Gomes Faria foi quem transmitiu, né, a partida, e aquele menino, quando não estou lembrado do nome dele, foi até prefeito de Itapajé, que era radialista, Sebastião Neto. Então estava toda a imprensa lá. E quando começou o jogo, a bola saiu, foi tirar o lateral, e eu sempre dizia, bote o lateral do peito para baixo, para que a pessoa não subisse e levasse uma pancada por trás. Foi exatamente o que aconteceu. Não sei se foi o Ferreirinha que tirou meio alto, o Marcos subiu para marcar no peito e deu uma pancada nele. Isso antes de 1 minuto. E eu vi fogo dele lá, rolando, né? Então tiraram, fizeram a substituição. Com 4 minutos nós estávamos perdendo de 2-0. E o Marcos fora, ele ficou fora, depois no segundo tempo ele botou aí, e o nosso querido Antônio Joca, também de Salão da Memória, que era o massagista dando massagem. Mas nós viramos o segundo tempo, o primeiro para o segundo, de 2-1. Aí foi. O Bertinho entrou no lugar do Marco. Aí quando o Marco voltou no segundo tempo, rapaz, foi uma fera, viu? Aquele lance que ele dá, aquela biscriminizar, ele deu uma lá, aquela lambreta, né? Nessa bola estava parada, mas tinha uns 3 jogadores cercando. Ele pegou, rebolou a bola, passou por debaixo do braço de algum e saiu com a bola lá na frente, né? Mas aí nós vemos o jogo, se não me engano, 6-2, não foi? 6-2. 6-2, depois, no outro dia, quando o Alan Neto estava lá, no domingo, na segunda-feira, ele tinha aquela coluna no Jornal O Povo, e ele saía aí, um programa de índio, que ele dizia, que ele é todo daquele jeito, aquele exagerado. Aí ele disse que não sei se esse papel está contigo, porque eu passei um bocado de tempo com ele e depois dei para alguém. Eu guardei até pouco tempo isso aí. Ele dizendo que o time do Ipu, todos os jogadores do Ipu, a exceção de um, que era o goleiro, né, estava a nível de Sumóvel para frente. Que Sumóvel era o campeão brasileiro. Ele disse todos. Quando terminou, bom, interessante, no segundo tempo, no intervalo, aí o homem fazia falar comigo, rapaz, como é que pode? Eu perdendo daqui dentro, eu digo, rapaz, não, mas aguarde um pouquinho que isso aí, com o marco a gente vira. Aí o que ocorre? Ele desceu, o Alan Neto também veio falar comigo, que ele disse, olha, o seu time é o campeão. Eu digo, eu não sei se é campeão não, mas nós vamos fazer força para isso. Então, quando... Essa partida era semifinal? Não, era uma quarta de final. Era quarta de final. As semifinais. E a final era feita lá em Fortaleza, em 2 dias, né? Mas esse jogo era lá em Ucá ainda, né? Então, nesse dia, o time do Ipu, na realidade, deu uma aula de futebol. É daquela que você, como o pessoal dizia, que vinha da Federação Cearense, que vinha para cá, dizia, rapaz, vocês não jogam, vocês dão espetáculo. Ele dizia, um termo muito usado do pessoal da Federação, dizia, o Ipu esconde a bola. E assim foi, nós fizemos essa virada, e eu tirei o Marcos, ainda, ele não jogou o tempo todo ainda, mas ganhamos de 6-2, perdendo de 2-0. Quando terminou o jogo, teve o fato, todo mundo vibrando ali, olhando, nós olhamos o Lulu, que era o goleiro, que tomou um frangaço por debaixo das pernas, ele foi olhar para lançar, levantou a cabeça, a bolsa passou debaixo da perna, ele estava andando de joelho, ele pegou de joelho da trave, da nossa trave até outra trave. E o pessoal de lá que foi treinar, torcer pelo time, fez até um cordão para ele. Aplaudiu, o pessoal lá tanto aplaudiu no jogo, na hora do jogo, como aquele fato que eu contei, quando nós entramos no restaurante que tinha lá, ele tinha muita gente do jogo, que era em frente ao clube, que havia uma festa, né? Então esse pessoal todinho levantou-se, aplaudindo o Marco de pé, levantou-se de pé. Você viu uma partida perfeita que ele fez. Era isso que eu queria deixar registrado, porque teve outro, nessa partida aí,
É aquela história, depois dos 3-2 eu tranquilizei, né? Empatou. As outras não, a final, a semifinal e a outra ficava aquele ranço, não, eu tenho que ser campeão, nós temos que ser campeão. Mas é bom registrar essa partida aí. Bom, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está comentando. A Iraci Soares está dando Diãozinho, reticência. Tarcísio, abraço. O Clodoaldo está aplaudindo aqui. O Kelsen Bravos, um doutor, professor, meu amigo. A seleção do Ipu deu uma volta no time de Pernambuco, cujos jogadores eram do Votorantim, a base da forte seleção pernambucana. Virou o jogo na raça e no talento em João Pessoa. Ele lembra aí, foi realmente, ele estava lá também. A Carice Filizola, pessoas maravilhosas. Marcos, grande abraço, meu primo. Maria Cátia Ferreirinha, grande jogador, parabéns. O Kelsen está aqui conosco ainda. Kelsen Bravos está em alguma coisa, o Fortaleza tem a tentar ganhar do Ceará. Tá falando, bota aqui as camisas. Eu já agradeci o Clodoaldo. Quero agradecer agora aqui o Marcos Baú e o Marquinhos, que está contundido aqui, mas ele foi o responsável de trazer a camisa do Ceará, que está autografada pelo craque Ricardinho, que vai para leilão hoje. Que vai lá para o leilão hoje. Eu não vou citar o nome do Araújo, porque eu tenho certeza que ele não quer que cite o nome dele, como teve viabilizado, ter feito essa ponte para a gente conseguir a camisa do Ceará. Não é, Araújo Filho? Araújo Filho é responsável, um dos responsáveis por esse programa aqui. E tem muita gente aqui, Edvani, ó. Meu irmão tá vendo, pai, levando a fama, Mara Ferreira. Ana Cristinelli, manda um alô para o Clóvis Pinheiro. A Mivana, a chefe do Detran, Hélio, tira essa blusa aí, Fortaleza, senão espanta os internautas. Paulo Leão, tô gostando dos craques antigos do Ipu, Hélio. A Ana Cristina Galvão, Hélio, boa tarde. O Clóvis Pinheiro está acompanhando o programa, mandou um alô para ele. Era mesmo, lembro demais, só jogador craque nessa época, que a Edna Torres disse, não perdia esses jogos. Time de primeira. A Corrêa Nascimento, a voz do narrador, me recordou o saudoso Jorge Cury da Rádio Globo. Olha o Marcílio, todo chique. Só gente boa aí, aplausos pra vocês. A Mivana tá mandando, o Marcílio. O Lima Neto, abraço meu amigo Ferreirinha. O Moraes Neto eu já registrei aqui dentro do FD. Pois não, Francisco? Hélio, só endossar as palavras aqui do grande treinador, grande baluarte desse time, desse Scratch, para mostrar a importância, a categoria desse time. O Alan Neto colocou na sua coluna, esse recorte de jornal está guardado e não pode ser extraviado de maneira alguma, e tem esse registro, que todos os jogadores do Ipu, com exceção só do goleiro, vestiram a camisa do Sumov. E o Sumov naquela época era nada mais, nada menos que o melhor time de futsal do Brasil, de futebol de salão do Brasil, consequentemente do mundo. Por muitos anos, Por muitos anos. Olha só a categoria desses nossos jogadores. E respondendo ao craque Clodoaldo, que ele disse que o microfone aqui, só dar uma ajeitada aqui, peraí. Que o Ferreirinha não tem DVD, não tem VT para provar que era melhor do que o filho, né? Mas tem testemunhas vivas aqui. Tem testemunha então, Clodoaldo. Essa você perdeu. Você que ganhou, conquistou muitos títulos, muitas vitórias, mas essa você perdeu. Porque o Ferreirinha não tem VT, não tem DVD, mas tem testemunhas vivas aqui de que o Ferreirinha era melhor do que ele mesmo. E o relato de pessoas, né? De pessoas que estiveram lá, que participaram com ele. Vamos mais a um momento da história do futebol de salão do Ipu. Esta Rádio Assunção vai ser reiniciada a partida. Atenção, prepara-se o Wellington. Faltam 55 segundos. Bola baixou, defendeu o Lulu. Defendeu o Lulu. Já lança a linha de lado em arremesso. Faltam 50 segundos para o encerramento de partida. Empurrado o jogador João de Deus. Falta por o árbitro. Quevedo. Saiu o Manorim, entrou Henrique, número 5, informou Brahma Chope. Volta Henrique, faltam 45 segundos. A bola sai ao fundo de quadra. Ao fundo de quadra é arremesso. Favorecendo a seleção de Ipu. 2 para Ipu, 1 para Crateús. Estamos a 40 segundos do encerramento de partida. Ipu a um passo
caso do título de campeão do terceiro torneio intermunicipal de futebol de salão. Pediu tempo o técnico da seleção de Ipu. Brahma Shopping, bem geladinha, é a melhor tabelinha. Vá de Brahma, vá de alegria da vida. Tempo parado não conto, né? Quer que termine logo a partida, inclusive vibrando, rasgou as suas calças e está em possibilidade de comemorar com a seleção de Ipu a conquista. Daqui a pouco, diretamente do nosso estúdio, o tape de Ceará 3, Sergipe 1, relato Gomes Farias, comentários Paulino Rocha, reportagem Daniel Campelo, Ricardo. Não há tempo para mais nada, Peter, faltam 30 segundos. Lá vai o Wellington, driblou, falta sobre o Wellington, o árbitro paralisou e marcou. Falta do jogador Marcos Baú sobre o Wellington. Faltam 20 segundos para terminar a partida. Faltam 20 segundos para terminar a partida. 5 faltas, Marcos Baú vai ser substituído. A partida está parada, está paralisado também o cronômetro da mesa de controle, Quevedo. Fala. Vai entrar Humberto, camisa número 6, em lugar de Marcos Baú, que cometeu 5 faltas, informou Brahma Chopp. Faltam 19 segundos, senhoras e senhores, amigos e esportistas de todo o Brasil. Ipu, a um passo da conquista, bola com Ferreira, sai a linha de lado e arremesso. Faltam 15 segundos, bola movimentada na linha intermediária, cortou o Wellington, linha de lado, arremesso. Faltam 10 segundos, faltam 9, faltam 8, terminou a partida. Ipu, campeão do terceiro intermunicipal de futebol de salão. Jorge Rodrigues, rápida reportagem volante. Vai lá, Jorge, com os craques campeões do intermunicipal. Peter Ipu, campeão do terceiro intermunicipal de futebol de salão. Estão aqui os craques comemorando. Marcos abraçado com Tarcísio. Vamos colher a entrevista com Tarcísio, técnico campeão do terceiro intermunicipal de futebol de salão. Tarcísio, aquele plá para os ouvintes da Rádio Assunção. Ouvintes da Som, uma boa noite. Eu estou assim quase sem palavras, sem coisa de dizer, a emoção é muito grande. E quero apenas dizer que acredito mesmo que o Centro Máximo do Futebol Salão ter ficado com o real merecedor da competição. Tá, obrigado. Ô Jorge, portanto, Tarcísio, vamos retornar o som. Ok, Jorge, ok. Encerramento rápido de reportagem, porque vamos apresentar o tape de Ceará 3, Sergipe 1 pelo Campeonato Nacional. Rápidas considerações de despedidas de Ricardo Gomes. Vai lá, Ricardo. Bom, as considerações são de vocês aí. Na hora que terminou o jogo, Marcos Baú, como é que foi? Rapaz, eu me lembro disso aí. Pode falar pertinho, Marcos. Eu tenho uma memória muito boa, é fotográfica minha memória. Eu lembro perfeitamente de tudo. Né? Lembro-me até da elegância. Foi o Bertinho. Humberto. O juiz mais valente que eu já vi no Ipu. Bom, então eu tenho uma memória fotográfica, como eu estava dizendo. Lembro-me, inclusive, da elegância do Manurim. Lembro da elegância do Manurim. Que nós, todo mundo se abraçando, de forma eufórica, tal, houve uma invasão de quadra, e o Manurim nos procurou naquele rache de 1 a 1 e saiu cumprimentando. Reconhecendo a superioridade. E a elegância dele, que ele tinha perdido uma final, né? E isso me marcou. Eu sempre me lembro disso do Manurim. Mas realmente foi um negócio fantástico. Nós não nos entendíamos mais. Lembro que nós fomos a Parangaba, na casa da avó do Tarcísio. Pegamos um carro e viemos para o Ipu. Foi um negócio fantástico, inenarrável, né? Bom. E só mais um detalhe, já que nós de lá para cá paramos em Caucaia. Paramos em Caucaia até para comer alguma coisa, para tomar alguma coisa. A gente vinha num carro do Tarcísio. E lá em Caucaia houve um caso inusitado conosco. Quase que nós todos apanhávamos lá em Caucaia. Por quê, Marcos? Porque num jogo anterior, umas rodadas anteriores, nós fomos jogar em Caucaia. E tinha um rapaz que era do Banco Brasil aqui, o Zé Maria, que era um baixinho, Zé Maria baixinho. Cabeça branca. E lá a gente jogando e tal.
E o Zé Maria, não sei o que, o juiz parece que falhou lá, sei lá. Deu uma pancada no Ferreira, não foi? O cara deu uma pancada no Ferreira. E o Zé Maria, logicamente torcendo pelo Ipu, pula lá da arquibancada, entra em campo e dá um murro no juiz. Meu amigo, tu já viu assim um enxame de abelha? Olha, isso correu assim em cima do Zé Maria. Esse Zé Maria com uma rapidez tão grande, pulou esse muro, nós viemos encontrar o Zé Maria aqui no Ipu. Então nós, quando paramos em Calcaia, estávamos relembrando o cara, rapaz, será que eles não vão nos reconhecer aqui, que éramos amigos do Zé Maria? Interessante. Eu tenho duas perguntas para fazer ao treinador. Uma é do Araújo Filho. Durante o campeonato, qual foi a partida mais difícil? Foi mesmo a decisão, a final? Ou teve outra? Bom, sempre as finais elas são mais difíceis, mesmo porque eu fico com os times melhores, né? Tá sem som? Para que você tenha ideia é o seguinte, quando começou o campeonato, lá no primeiro campeonato, que eu já tinha visto mais ou menos, eu cheguei para o Mano Rim e disse, olha, rapaz, era do mesmo grupo, eu disse, olha, Mano Rim, aqui no nosso grupo está o campeão e o vice, que era o Ipu e o Crateús, e foi exatamente do jeito que eu pensava, porque eu já considerava os 2 melhores times. Portanto, eu já tinha, na mente, eu digo, só se for por falta de sorte, mas por futebol nós vamos ser campeão. Agora, uma das partidas mais difíceis e mais enroladas que teve foi em Granja. Eu não sei se foi na mesma época, foi 1-1 a partida lá, e eu fui expulso de campo pela primeira vez. Fui expulso de campo, porque o cidadão, o treinador deles entrava em campo toda hora, e aí era uma confusão danada. Eu fui reclamar por um motivo que eu ia entrar em campo também, ele foi uma insubordinação, aconteceu de novo, ele me botou para fora. Aí eu fui expulso. Essa partida começou a perder de 1-0, empatamos, depois de 1-1, e em matéria disso aí, para mim, foi a mais difícil, porque foi 1-1 e as outras todas nós ganhamos, né? E com relação também ao que falou aqui em futebol, você vê como o time estava bem treinado, é que nessa campanha do campeonato, o que fez menos gol, a exceção do goleiro, fez 4 gols, quer dizer, como hoje, no futebol de hoje, se faz isso. Naquele tempo, o paradão lá atrás não fazia um gol, não subia, e no nosso time acontecia isso. E vale salientar também que no ano seguinte nós fomos vice-campeões e perdemos só a final. Exatamente. 1973. Fomos vice-campeões. Tenho muito a reclamar de um cidadão que foi o juiz, né, o Monteiro da Silva. Ele marcou muita falta contra a gente. E o time deles, o time de Calcaia, perdemos para Calcaia. O time de Calcaia, na época, era como se fosse assim, uma seleção metropolitana. Os melhores jogadores tinha aquele do Ceará, que jogava o Baixinho. Então, e vale lembrar o seguinte, eu já tinha saído, já tinha retornado à Fortaleza, e o Bertinho ficou aqui como treinador. Quando chegou em Fortaleza, eu fui aqui em novembro, dezembro, e o jogo foi lá em janeiro. Então, o Bertinho me entregou o time e disse, não, rapaz, você treinou o time, daí para frente eu deixei o time aqui classificado, só para ir para a final, só para ir para as semifinais. Mas o Bertinho disse, não, rapaz, e a turma, os jogadores, não, BTV, eu quero que vocês fiquem, eu terminei ficando. E fomos vice-campeões, que de qualquer maneira disse que o vice não vale nada, mas vale muita coisa. Foram 2 anos consecutivos que nós provamos isso. Mas no vice-campeonato eu tenho certeza que nós poderíamos ter sido campeões se não houvesse uma puxada tão grande do nosso querido juiz, que eu encontrei com ele depois e disse. Falei para ele, inclusive, pai, você, naquele dia, eu sou o treinador lá do time do Ipu. Ele ficou assim meio surpreso e perguntou, eu digo, você marcou muita falta, inverteu muita falta e nós perdemos por sua causa. Eu disse que eu vi aquela... Né? Aí ele perguntou como? Eu digo, não, rapaz, você, inclusive, depois você foi jantar com a turma, de Calcaia, né? Ele disse que não, eu disse, mas como você soube? Eu digo, eu passei lá e ele vi. Lá estava eu já estava morando em Fortaleza, tanto que eu não retornei para cá. Mas o vice-campeonato, rapaz, é uma coisa para comemorar também, né? Só o campeonato. E foi com essa mesma turma. Quando no outro ano a prova que ficou faltando pessoas para continuar com o time e treinamento, é que o time foi aos poucos foi se abandonando um para o canto, outro para o outro, fica um jogador como o Ferreirinha, como o Iracema, como o de Deus, aqui no Ipu, sem depois jogar nada. Depois de um ano não tinha mais ninguém jogando, não tinha mais seleção, não tinha mais jogo.
Quer dizer, isso são únicos e exclusivamente a falta de interesse de uma pessoa que meta o peito e vai fazer. Porque, por exemplo, quando eu comecei, nós íamos jogar fora e não tinha liga ainda, né? Então eu bancava tudo, bancava o tênis dos que não podiam comprar, viagens, as viagens daqui para lá. Eu era muito amigo, eu disse, nós vamos só pela hospedagem, você vem aqui só pela hospedagem, tantas pessoas. Então eles podiam vir tranquilo e a gente ia e ficou desse jeito. A renda que da época distribuía com os jogadores, eu nunca, nem sequer fui saber quanto é que dava, em nenhuma ocasião. Depois, quando nós começamos, a liga foi criada, porque para você entrar no campeonato tem que ter uma liga. Nós tínhamos uma liga do Ipu, o presidente era o Antônio Carlos, o vice era o Fernando Fontenelle, que era de Crateús, mas foi o maior torcedor do Ipu contra Crateús, foi aquele que quis brigar, inclusive, está aqui o retrato dele, era colega do Banco do Brasil também, e por aí nós fomos, tentando fazer todo possível para não deixar o time cair. E aí eu pegava, era com dinheiro próprio mesmo, no começo. Quando nós ficamos a liga, para você ver como uma coisa é que nós tínhamos a renda ficava, a gente distribuía, mas tínhamos bingo, fazia um bingo para sustentar, e tinha o pessoal, tem algumas pessoas que não agradecem muito, de comerciantes e de pessoas físicas que também ajudavam, em função de ver que o time poderia fazer, porque na realidade no fim de semana, como eu vou dizer hoje à noite lá, o time de vôlei era uma terapia. Era maravilhoso você ver jogar, porque o lance que você contou aí do Clodoaldo, aquele que ele deu a rosca, que fez o gol. O lance desse, que para quem gosta de futebol, fica gravado para sempre. Porque é o espetáculo, que você vê. Eu vou ao futebol por espetáculo. É tanto que eu estou assistindo na televisão da minha casa, eu estou no Ceará, mas os outros, eu fico passando para os outros. O meu filho Guilherme diz, pai, eu vou lá para o quarto, porque você está tirando aqui do Ceará, pode ir, eu fico, para ver se o Ceará estiver jogando ruim, eu vou assistir o jogo com Fortaleza. Eu sou desse jeito. Eu gosto de ver o espetáculo, o time está jogando bonito, está fazendo. Então, está no sangue. Falca no Ipu, simplesmente alguém. Se fizer, daqui um ano, o Ipu tem um time de futebol de salão muito bom. Bom, a Iraci Soares está dizendo que este quadro de craques sirva de lição para o presente. Ela disse aqui, ela disse o que você está dizendo. Agora tem um detalhe, Maxwell, que não passou despercebido por a nossa equipe do FD. Eu fiz contato com o secretário de esporte do Ipu, o Jamax Guilherme, e pedi ao Jamax, olha, eu vou estar com os craques que fizeram o maior feito futebolístico do Ipu, todos os tempos. E nos mande lá uns, quanto você quiser, esses jovens, para ele ouvir as histórias lá no estúdio. E aí eles pegar essa história, porque chegar lá, levantar o título, ficar na história, por trás disso tem um preço, de dedicação, de treinamento, de deixar de ir para uma festa, de deixar de uma curtição para se dedicar. E infelizmente nós não recebemos nenhum jovem aqui, ele disse que viu uns 5 ou 6, e infelizmente, eu não sei se a festa de ontem atrapalhou também. Eles devem ter ido para essa festa, infelizmente não estão aqui, porque é uma das intenções nossa, e quando nós tivemos o resultado da FAI, que nós vamos falar agora, que o Tarcísio seria o homenageado, nós dissemos, aí nós estamos ressuscitando o futebol de salão do Ipu. Nós vamos para o futsal do Ipu, porque nós vamos contar a história, e eu tenho certeza que aqui é um lugar de muitos craques. Eu vou assistir alguns jogos de colégio, o que tem de jogador bom que você olha, porque esse ali, rapaz, é filho de fulano de tal, esse quantos anos tem? 13, 14, 16 anos, craque mesmo, muitos craques de bola aqui na nossa cidade. Eu acho que falta isso, falta aparecer alguém. Eu já dei a ideia ao Grêmio Recreativo Ipuense, eu Iracema, um dos diretores, eu já dei a ideia ao Denis quando era presidente, ao Cristiano Robson, que eu tenho uma relação de amizade, é o Heriberto Farias, para o Grêmio adotar a seleção do Ipu, pelo menos a principal. Olha, vocês adotem, porque aí vocês têm condições hoje de bancar essa seleção do Ipu, de ter aqui pelo menos 2 equipes, a juvenil e a principal, para a gente divulgar a cidade do Ipu, porque o Ipu foi divulgado demais por vocês durante aqueles
anos que vocês participaram. Mas eu queria, a gente está faltando 17 minutos para encerrar o programa, eu queria utilizar esses 17 minutos, e começando aqui pelo Marcos Baú, depois seu Dião, e eu vou dessa vez botar o Guilherme aqui também, sentar aqui do lado da gente, porque eu quero falar dessa homenagem que o IPU, através da Associação AFAI, está dedicando ao Tarcísio, o treinador Ben-TV, como é conhecido aqui no meio futebolístico. Meu amigo Marcos Baú, não vou perguntar se é merecedor, porque você já me disse todas as qualidades, mas eu queria que você fizesse aqui um relato até chegar essa homenagem de hoje do Ben-TV. Bom, o Tarcísio, inicialmente eu fiquei muito feliz com a escolha da Sociedade Ipuense através da AFAI do nome do Tarcísio. Sei, inclusive, que você, que a regional, foi um dos órgãos que se mobilizaram para isso. Quero até agradecer por conta disso. Você, particularmente. O Tarcísio, ele é russano, é de Russas. Ele chegou aqui em 64. Ele dedicou toda essa vida, pelo menos os 10 anos aproximadamente que ele esteve aqui, se dedicou ao IPU. E eu me lembro muito bem quando o Tarcísio dizia que ele tentou implantar aqui o que existia no Vale do Jaguaribe. Que aquilo, no final da década de 60, aquilo ali era como se fosse um negócio fora do comum para nós. E o Tarcísio tentou fazer isso aqui. Você se recorda disso? Recordo sim. Fazer aqui uma competição regional, não só de futebol de salão, mas de todos os esportes. Era uma Olimpíada. Olimpíada. Não, essa é a Olimpíada do Vale. Ele trazia isso porque, como o russano, ele acompanhava para ir passo. Mas aqui deram um pouco de quimera para a gente. Mas a gente não está nesse estágio ainda. Eu tive a oportunidade de morar em Limoeiro do Norte durante quase 4 anos, 3 anos e tanto. Cheguei lá, chegamos lá quando, Marquinhos? 87, né? 87. Chegamos lá em 87. Já no declínio das Olimpíadas. Meu amigo, era um negócio impressionante, como a mobilização de todas aquelas cidades que fazem parte do Vale do Jaguaribe. É impressionante. Eu fiquei fiquei louco por aquilo. Para você ter uma ideia, o comércio fechava a meio-dia, para que toda a população ficasse liberada. Isso já no declínio, no ocaso das competições, isso foi em 87. Né? Antes, pelo que consta, era um negócio fantástico. Então, o Tarcísio, ele merecia muito isso, esse resgate. Eu cheguei a contar com você, dizer a você, que eu acho que o IPU tinha um débito com o Tarcísio. Tinha um débito pelo muito que ele fez, pelo muito que ele se dedicou, até mesmo pela parte pecuniária, que até coloca em segundo plano nesse momento, porque aquilo muito mais ia mais de amor do que de dinheiro. Porque pegar um João de Deus, que hoje está entre os anjos, e levar para ficar aí abrindo e fechando porteira, para não ficar bebendo aqui, lá no Corre, onde ele mora ali no Caput, de França, era um negócio hercúleo, era de quem gostava, de quem amava. Né? Eu fico triste, porque você falou há pouco, fico triste de ver uma geração nova, convidada, e não vem participar para ver como se tinha muito mais amor do que dinheiro, do que todos esses percalços eram todos vencidos pelo objetivo. E a gente não vê hoje essa mobilização, também a gente não vê os líderes, né? Não tem essas lideranças. Né? Então eu fico muito feliz com a escolha do Tarcísio, porque é uma escolha justa. E, principalmente, 45 anos depois. Sinal de que está bem gravado nos anais da história do IPU o bom trabalho que ele fez. Muito bem. Parece até que o Marcos, porque eu... Você vai falar por último, vai falar agora o seu Dião. Não, tudo bem. Seu Dião. Essa homenagem que a FAI está prestando, o seu treinador,
campeão e vice-campeão, 72 e 73. Não só ao treinador, mas esse ipuense nato, o Tarcísio. O Tarcísio é aquele amigão, aquele homem que está naquelas horas incertas. Só se conhecendo esse cidadão para se saber o quanto o coração dele é grande. Né? O Tarcísio foi amigo de toda aquela geração daquela época. Era um rapaz que naquela época tinha um Jeep, funcionário do Banco do Brasil, mas o Jeep dele estava à nossa disposição para nos levar para as festas em Heriotaba e forró em qualquer parte. E sempre preocupado com a gente. Né? Se for relatar fatos aqui, coisas que ocorreram, que o Tarcísio estava sempre ali para apaziguar, para dar sua mão amiga. É uma coisa extraordinária. Então, eu fico muito feliz por essa lembrança, merecedora, porque ele realmente fez muito por essa terra e ama o Ipu. E posso dizer convicto de que mais do que muitos ipuenses. Bom, agora eu vou dar uma de... Tudo bem, Diego. Vou dar uma de radialista para dizer que eu tenho informações. Ele, nos últimos anos, faltou só uma vez aqui a festa de São Sebastião. Todas eles veio e foi por um motivo justo, né, da sogra, né, a dona Zenaide não estava bem e estava em Fortaleza, lá internada, ele teve que ficar lá. Mas todas as festas de São Sebastião, nosso padroeiro esteve aqui. E eu quero chamar aqui o Guilherme a falar como filho, né? Para falar como filho e que acompanhando todas essas histórias, felizmente nós não pudemos contar hoje com o Iracema, com o Luiz XV, com o seu Dico, né? Confirmaram, estão devendo, eu queria essa foto de todos eles aqui, nós vamos fazer a foto aqui dos 5 e para contar todas as histórias, relembrar, mas esse programa de hoje tem que ter também o resultado, não tem que ficar só nesse programa de hoje, tem que despertar nos desportistas do Ipu que nós temos um potencial grande de tirar esse jovem da cachaça, da droga, da ociosidade, de dar destaque àquele que traz o dom dado por Deus e que amanhã pode estar sustentando a família dele, bancando a família dele com esse dom que ele recebeu. Falta isso. Então esse é o nosso principal desejo. Guilherme, você ouvindo essas histórias do seu pai, como é que você se sente? Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Regional do Ipu. Boa tarde, o prazer é todo meu. Infelizmente, eu não era nascido ainda na época do título, nem do vice-campeonato. Nasci alguns anos depois. Mas eu vivencio, meu pai já me contou algumas dessas histórias, outras eu estou conhecendo hoje. Mas, assim, a imaginação me faz vivenciar tudo que aconteceu naquele período. Eu gostaria de destacar, se você me permite aqui, não, à vontade. Falando dessa falta de incentivo, como era aquele futebol naquela época, né? Meu pai trabalhava no Banco do Brasil e tirava o tempo livre dele, da hora de descanso, de lazer, para treinar o time, para fazer com que o time crescesse. E pelo amor, também queria destacar o amor dele pelo Ipu. O pai recebeu há alguns anos o título de cidadão ipuense, ele é nascido em Russas, mas tem Ipu no coração, como ele destacou bem no começo. E tudo isso, quando você tem amor pelo que você faz, quando você se dedica, é fato, você vai chegar num objetivo. Você pode ser campeão, como foram em 72, vice-campeão em 73, que tem que ser destacado também. Mas, assim, é realmente um orgulho muito grande, muito me honra não só esse título, mas, assim, minha mãe, que é do Ipu, mas meu pai é tão ou talvez até mais conhecido do que minha mãe quando chega aqui. Em todos os cantos que a gente vai passando, sempre alguém para conversar com ele, para falar, alguns para relembrar dos títulos, outros simplesmente para falar de como ele tratava as pessoas, de como a convivência dele, amizades. É muito gratificante isso para mim. Tá certo, eu vi aqui o relato tão carinhoso do Marcos, o relato tão amoroso do Dião,
E a gente não precisa nem perguntar como é o relacionamento pai e filho, né? Porque ele tinha esses jogadores como uns filhos e que cuidava mesmo em todos os aspectos, não só ali para treinar, para jogar. Imagine como é que é ser filho, diz que foi pai de muitos ipuenses, né? Ele, como foi dito aqui, e é também na vida particular, ele é uma pessoa que sempre, mesmo quando dá um carão mesmo, né, quando briga com a gente, buscando realmente que a gente cresça, né? Tudo ele quer, buscando sempre o lado bom das coisas, para que a gente evolua, para que a gente seja pessoa melhor, um profissional melhor, um familiar melhor. Tá ótimo, parabéns aí pela a homenagem que está sendo feita a seu pai e extensiva a toda a família. Vou botar aqui o Christian Pereira, Edvani, que ele é um ouvinte nosso, mandou um áudio aqui, eu quero saber o que é. Vamos ouvi-lo aqui no microfone do FD. Aqui já está no ar. Boa tarde, Edvani, tudo bom? Edvani, se possível, tiver como mandar esses áudios aí, desses gols aí, dessa equipe, ficarei grato. Se possível, se não, também já estou me deliciando com o programa. Ótimo programa, parabéns aí à equipe e parabéns a você aí pelos trabalhos técnicos. Um abraço, boa tarde. Bom, tá aí, o Kleber Teixeira mandou agora pra mim aqui, dizendo, olha, essa foto que a minha mãe mandou é Zé Arteiro, meu querido, que é o Esquina Natália, Raimundo Doido, o Teixeira e o senhor Inácio dos Santos, que é contemporâneo aqui do BenTV. Ao final do programa eu vou deixar aqui um áudio do presidente do Grêmio, agradecendo pelo show de ontem, que foi espetacular, tranquilo, graças a Deus, tudo numa boa. Mas o microfone, eu vou viajar aqui o microfone, chamar seu Dião aqui, seu Dião, vem cá. Seu Dião, que é o aqui desse lado aqui, pode ficar aí, Guilherme, o seu Dião vem pra cá. E... Seu Dião que recebeu a música, né? Ei, seu Dião! Estamos entregando aqui as blusas Ceará e Fortaleza para seu Dião levar o leilão hoje de São Sebastião. E olha, torcida do Ceará, vamos botar um preço legal, né? Torcida do Fortaleza, vamos botar um preço legal para ajudar a nossa paróquia de São Sebastião. Aí, seu Dião, na sua mão, como goleiro, como desportista, vai saber muito conduzir esse leilão de hoje. Eu vou estar lá para arrematar do Leão. Eu vou brigar pela do Leão. Agora eu quero puxar o microfone, a gente tá faltando aqui alguns minutos, e deixar o microfone aqui para o Tarcísio BenTV, para que ele queira dizer. Aqui fique à vontade. A gente só tem 4 minutos para entregar o programa, mas pode passar. Não tem essa limitação, se assim você desejar. Parabéns e por todas as histórias que acompanhamos e ouvimos. Eu só tenho a dizer que eu agradeço como ipuense, como esportista, tudo por tudo que você fez pelo nosso município. Olha, em princípio eu até gostei que você disse que vai me dar uma tolerânciazinha de 1 minuto, só faltando 4 minutos. Fique à vontade, né? Fique à vontade. Porque eu gostaria, antes de falar da homenagem que hoje vai ser me prestada, contar um fato hilárico, amanhã, né, claro, do nosso querido Marcílio Lima. É um amigo meu que me chama, eu era BenTV, ele me chamava de Curió. E chamava o Domingos, que era do Banco do Brasil, não Domingos, chamava o Domingos de segunda-feira. Não chamava de Domingos, ele me chamava, né? Nós fomos uma partida em Crateús, como sempre, fomos jogar em Crateús. Quando chegou no Charito, eu não sei se vocês conhecem aquela música do Bairro de Gafieira, que estava correndo, segue o baile calmamente, até o pé subiu, alguém de cara foi ao chão, né? Bom, foi o que ele fez. Ele ia de chinelão, daqui, quando chegou no Charito, que o trem saiu, tinha um guarda perto assim. Lá da própria rodoviária, né? Ele meteu o pé, levantou o pé, bateu no peito, na cabeça, o rapaz saiu rolando. Só que o azar dele foi que o chinelo ficou, né? Ele já teve um prejuízo financeiro.
Quando nós entramos depois, ele ficou com medo. Porque ali o cara ia passar rapidamente para Nova Russa, que é bem pertinho. Olha, tem um cara que agrediu fisicamente uma pessoa aqui, tá desse jeito. Aí ele foi falar, né? Eu digo, rapaz, tá difícil, porque o cara vai passar aqui, vai procurar o cara que tá com uma chinela. Vai entrar com o vagão tal, só tem um chinelo, não dá. Pra tu fazer, eu não vou dar um sapato, porque tu não vai de bermuda e de sapato, aí não dá pra fazer. Ele tomou emprestado uma revista, eu me lembro até que essa revista trazia uma reportagem da entrada do Zico no Flamengo. Olha aí. Ele me pegou e sumiu, né? E na realidade, quando chegou lá, que o trem passou um cara, um cidadão, banco a banco, olhando pros pés. Aí ele estava trancado no banheiro lá, lendo a revista. O cara não teve a condição de fazer. É uma das partes dele aí, que ele está aqui presente, eu conto dele, que tem muitas outras para a gente contar. Agora, com relação à homenagem que o Marcos, tudo que ele me disse, eu agradeço, ele também vai muito em função da amizade da gente, tem muito de amizade, o que ele diz mesmo, não é tanto mérito desse jeito. Mas a única coisa que eu discordo dele é com relação que o Tarcísio estava merecendo já essa homenagem. Eu saí daqui, para começo de história, eu passei 51 anos, depois que eu saí, vindo à festa de janeiro todos os anos. 51 anos. Vinha outras festas, né? Então, eu vinha para quê? Para a festa de São Sebastião e para a parte social, né? Que eu sempre curtei, sempre ia no clube, naquele tempo era um clube diferente, hoje é totalmente diferente. Depois de 18 anos, eu recebi o título de cidadão ipuense. E a minha satisfação foi saber depois que tinha sido por unanimidade, né? As pessoas votaram, não fizeram votação, o Francisco Aragão dos Santos, meu grande amigo, aqui eu mando um abraço. Um abraço, ele é nosso ouvinte, vereador Francisco Aragão. Gente muito boa. Depois, eu recebi da Câmara Municipal do Ipu também, como o Marcos recebeu, uma comenda Monsenhor Francisco Ferreira de Moraes, que hoje também foi criada pela ARFAI, né? E muito bem criada, porque o Monsenhor Moraes doou a vida pelo Ipu e foi aqui, passou toda a vida dele como o vigário da cidade. Foi a segunda. Depois recebemos, essa foi coletiva, recebemos uma do município, né? O Torrinho houve até um torneio, até Russas veio nesse torneio, já foi lá naquela quadra nova, aqui já não tem a mais, né? Então foi o time todo, ele reuniu e foi em comemoração à quantidade de anos que tem. Quer dizer, eu já estou muito bem representado. O povo do Ipu, na realidade, e eu digo no meu discurso, na minha palavra, que tem memória, e muita memória, porque com isso a história da cidade está preservada. E principalmente agora, do certo tempo para cá, porque foi criada a ARFAI, que é uma instituição que realmente divulga, né, e protege, tem o meio ambiente, o patrimônio histórico, né, da cidade do Ipu, e a academia que realmente a academia é um nascedouro, né, de talentos. Nascedouro não, expositor, é um expositor de talentos, que os talentos do Ipu aqui, eles surgem da hora para outra. Você vê quantos escritores, quantos historiadores, todo ano se tem, ela faz. Então isso é um incentivo muito grande, e principalmente para guardar a história. Eu me lembro que eu falei isso quando eu recebi, há anos atrás, a comenda, o senhor Francisco Ferreira de Moraes. E parabenizar os dois, as duas, e principalmente, e também, eu não vou dizer principalmente, mas a rádio regional, aí, sob seu comando, que tem divulgado também, é um divulgador, né, a gente nota que você tem interesse pela história, e isso é muito bom para um povo. Você pode até agora, com alguma coisa, estar resgatando não, tá incentivando a que se inicie, que se reinicie a parte esportiva, que tira a criança, como você mesmo disse, do vício e tudo mais. O que eu só digo é o seguinte: não pode ter um time A, um time B. Tem que ter, para você descobrir, tem que ser times. Um colégio, contra uma comunidade lá em cima, forma o torneio. Porque se você for pegar só uma seleção principal, aqui é porque nós pegamos e fomos embora. Tinha jogo todo fim de semana, se não era aqui, era fora, né? Se não for assim, tem que primeiro para catar os... Criar rivalidade local. Criar rivalidade e descobrir os talentos. Porque eu não posso pegar, vou lá e olha, isso aqui é bom, puxa.
Então, é o que eu acrescentaria dessa parte. E agradecer a oportunidade que me foi dada, que nos foi dada, e dizer que realmente eu amo o Ipu. Você não imagina o que é você durante 51 anos consecutivos, ininterruptos, ver toda coisa. Inclusive eu deixei de ir a casamento de sobrinha minha, mandei os meus filhos, esse aqui era pequeno, porque coincidia com isso aqui. E 15 anos de outra sobrinha, eu deixei mando o pessoal, mas eu tenho que estar no Ipu nessa época. Foi com tristeza grande, porque na ocasião nós íamos viajar no dia seguinte. A Cecília, minha esposa, já havia arranjado tudo, está tudo tocando nos carros, quando nós soubemos o problema que tinha acontecido com a dona Zenaide. Aqui eu mando um grande abraço à minha querida sogra, dona Zenaide, né? É uma segunda mãe para mim, sempre foi, né? Então, por conta disso, eu quebrei. Em 56, quebrei, em 51, 52, eu pretendia ir um pouco mais à frente. E isso, tem alguns amigos que dizem, porque a sua esposa é do Ipu. Eu digo, e você, que a sua esposa é do Ipu, seu pai é do Ipu, mora no Ipu, tem casa e não vem. Porque era isso porque tinha festa. Não era isso porque, mesmo fora da época de São Sebastião, mesmo porque eu tive a sorte de pegar minhas férias nessa época. Eu pedia lá para a força do trabalho, tudo, mas só quero que do dia 20 de janeiro eu esteja de férias, se não tiver, tiro uma folga, mas eu não vou faltar. Aí faltei, mas estou retornando, estou recebendo de novo mais essa homenagem, e é fruto exatamente da memória, porque eu não merecia tanto. É a quarta homenagem que eu estou recebendo. Eu devo muito mais ao Ipu, tudo, né? Porque recebi os meus, como eu digo também lá, né? Alguns, poucos como pai, mas porque eu tinha 19 anos, eu tinha feito 19 anos e poucos dias. Alguns como pai, e muitos como irmãos. Eles me receberam aqui de uma maneira, vocês não sabem, tá vendo? O quanto o povo do Ipu é acolhedor. Comigo foi um negócio fantástico. Eu recebi o apelido de Bem-TV, talvez na extensão do programa desse, que eu vou a uma reunião daqui a pouco, se você for na extensão do programa, eu gostaria de falar a respeito do porquê o Bem-TV, porquê que eu gosto do Bem-TV, ficou como uma marca. Poucas pessoas me conhecem como Tarcísio, 5% talvez dos meus conhecidos, mais 5% Tarcísio Bem-TV, e os outros todos como Bem-TV. Então, e eu me apresentava, Tarcísio Bem-TV, porque aqui tinha um bocado de Tarcísio na época, tinha o Tarcísio Seu Betião, que é o meu grande amigo. O Ricardo está dizendo aqui, estou ouvindo desde o início, o Ricardo, filho dele. Rapaz, um abraço. Está acompanhando a gente. Ele sabe muito bem que o pai... Na escuta. Ele sabe muito bem que o pai dele era uma pessoa ímpar. E tem uma coisa, foi ele que divulgou o meu apelido. Uma pessoa me chamou de Bem-TV, olhou, me achou parecido, porque eu já tenho o nariz assim, meu afoito, né? Mais afoito do que grande, né? E usava uma cabeleirinha assim, o cara me chamou, rapaz, chama esse Bem-TV aí. E daí pra frente, foi o Jerônimo Sá. E no mais, agradecer a você a oportunidade, dizer que estou à disposição e reiterar aqui, né, o amor e a gratidão que eu tenho pelo Ipu. Bom, a honra foi nosso. Eu vou só contrariar o nosso treinador, mas que ele... Peraí, Sandro, vamos fazer uma foto aqui para fechar. E dizer que qualquer homenagem que faça será sempre pequena pelo que você fez, pelo desporto do município do Ipu. Marcão, um abraço para você, para o Ferreirinha, para o Marcílio, para o Dião, e era interessante que a gente tivesse, a turma toda tivesse vindo aqui, seu Tico, né? Verdade. Luiz 15, porque cada um tá com as limitações e tal, e acho que não, mas eu estive na casa de cada um fazendo um convite, era muito interessante relembrar, mas estão em casa e com certeza nesse período teve lágrimas, teve emoção, relembrado, fizeram essa viagem tão vitoriosa para a nossa cidade. Grande abraço a todos vocês e muito obrigado mesmo, o Ipu agradece. Quero pedir desculpa aqui aos nossos patrocinadores, hoje a gente não veiculou nenhuma propaganda, a gente tem um compromisso com a propaganda de vocês, eu vou compensar isso na segunda-feira, mas não podia perder nenhum segundo dessa conversa hoje para marcar essa história nossa aqui. Então eu quero pedir desculpa a vocês, os nossos anunciantes, e na segunda-feira, como também as matérias do melhor repórter da região, Francisco José, que hoje a gente estava aqui com a festa dos livros de ontem, várias gravações, com a novena
de São Sebastião. Vamos colocar a voz do padre agora no próximo programa, que vem o mestre da cultura. A gente mantém isso aqui na Rádio Regional. Ele recebeu um título do estado do Ceará, porque ele faz literatura de cordel, aí bota violeiro. A gente mantém às sextas-feiras, de 14 até entregar para a missa, às 5h30, o mestre da cultura, João Batista Lima, uma coisa muito nossa do Nordeste. Ele aí com Patativa do Assaré, que é o carro-chefe dele. Então um abraço a todos, que Deus proteja a todos. São Sebastião, não pode perder a novena hoje, porque é a última. Nós vamos disputar as 2 camisas lá no leilão e as outras prendas. Um abraço a todos e, se Deus quiser, a gente se encontra segunda, meio-dia aqui no FD.